Tarde, pessoal, tudo bem? Então, como a Bárbara falou, meu nome é Carla Del Ponte, eu sou fundadora e CEO da Mundo Adaptado. Desculpem a minha voz, tá? Que eu estou um pouco me recuperando de uma dor de garganta. E eu sou mãe de uma criança que nasceu prematura extrema de 5 meses e hoje tem paralisia cerebral e múltiplas deficiências. E por conta da dificuldade do dia a dia de encontrar produtos, serviços e informações para o meu filho, eu acabei me vendo na opção de empreender, né, e criei a Mundo Adaptado, que hoje é uma plataforma colaborativa de conteúdo, de cursos e também um shopping online, né? A gente iniciou um marketplace de produtos para pessoas com deficiência. E em 2019, eu, né, no prêmio anterior, eu acabei também sendo uma das premiadas, e hoje estou aqui para dividir com vocês, mas hoje não é a minha história, gente, hoje é a história dessas lindas e maravilhosas que vocês vão conhecer. Bom, vou apresentá-las, então, para vocês. Eu estou aqui hoje com a Flávia Feliz, da WeFlow, com a Larissa Hack, do Grupo Batom, e com a Gisele, da Tech Girls. Meninas, eu vou pedir para vocês contarem um pouquinho o que é cada uma dessas empresas. Bom, primeiramente, o que é cada uma dessas empresas, né? Quem são vocês? Tá. Oi, boa tarde, acho que tá. Bom, sou a Flávia Feliz, Feliz é meu sobrenome mesmo, não é nome artístico, nem empresarial, nem nada assim. Sou cofundadora da WeFlow. E um pouquinho sobre mim ou sobre a empresa já? Sobre a empresa? Pode ser um pouquinho sobre você, mas o que é a WeFlow? A WeFlow é uma empresa B, daqui a pouquinho eu vou explicar mais o que é esse conceito, é uma certificação de sustentabilidade. A gente oferece consultoria, treinamento e experiências na área de ESG, que é a famosa, né, boa e velha sustentabilidade, liderança consciente e cultura de impacto para empresas, né, e organizações. E aí a parte de liderança consciente, principalmente para indivíduos, através de experiências. Bom, boa tarde a todas. Eu sou a Larissa, da Batom. E a Batom é uma empresa de impacto social. A gente trabalha com a capacitação e o treinamento para mulheres em situação de violência, para que elas quebrem esse ciclo através do protagonismo financeiro que vem com o empreendedorismo. E agora a gente também está entrando na área de empregabilidade e levar ela também para o mundo do trabalho. Olá a todas, boa tarde. Bom, contar um pouco da Tech Girls, que é a empresa que eu fundei, é um pouco contar da minha história pessoal, né? Eu me formei na área de comunicação, marketing, atuava em São Paulo, sou curitibana, porém atuei em São Paulo há 17 anos. E aí, ao longo da minha trajetória profissional, quando eu me considerava assim já com uma bagagem suficiente de ter feito graduações, pós-graduações, eu me deparei com a necessidade de transição de carreira, porque a área de marketing sofreu um impacto muito grande da área de tecnologia, ao ponto de o emprego que eu estava já dava sinais de que eu não estava qualificada para seguir na vaga, e eu senti a necessidade de voltar para ter uma nova formação, mas sem vontade nenhuma, porque viver em São Paulo já é demandador, e ainda mais com a questão de ter que me deslocar e estudar, já numa fase avançada, que eu considerava avançada, né? Agora eu acho que somos super jovens, 40 anos, está começando a vida. E aí eu tive que estudar, né, fazer uma graduação em tecnologia da informação, e no ambiente de sala de aula era extremamente hostil, porque eu e mais 2 colegas estávamos ali sobrevivendo no meio dos homens e de professores que não estavam assim muito engajados em fazer com que a gente se estimulasse. E, então, voltando para Curitiba em 2017, já graduada em Tecnologia da Informação, eu comecei a falar, poxa, se foi difícil para mim, imagina quem tem pouca familiaridade com o mundo digital, que não tem computador e não conhece mesmo a possibilidade de trajetória em tecnologia. Aí foi quando eu falei, bom, eu vou levar essa tecnologia para a comunidade, né, para associações de bairros e centros comunitários. Comecei a dar aula na Associação São Roque, que é Piraquara, não tinha nem internet, eu levava minha internet rural para lá, porque
é uma das coisas que as pessoas se surpreendem, né? A gente imagina assim, todo mundo tem internet, tem computador, só que a realidade não é essa. E isso é o primeiro paradigma, né, barreira para a mulher aprender. E aí a Tech Girls resolve essa questão, né, de favorecer e tornar a linguagem da tecnologia acessível para, independente da quantidade de informação prévia que você teve antes. E a gente também prepara, né, recupera computadores que a gente recebe em doação para poder destinar para essas mulheres, para elas terem uma formação em imersão digital. Então, basicamente é isso. É uma história de vida que, da dor, a gente acabou trazendo uma solução. Ou na tentativa de. Deixa eu aproveitar, já que você entrou nesse tema. A gente conversou bastante, né? A gente acho que foi uma das que mais conversou. E uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu falei contigo é sobre um momento que você falou assim, Carla, às vezes eu olho para o meu porta-malas, eu abro o meu porta-malas. É o carro inteiro, tá, Carla? Não é só o porta-malas. A gente tem a tendência de achar que a grama do vizinho é sempre mais bonita que a nossa, né? E empreendedor é assim. Né? E, infelizmente, a vida do empreendedor é muito solitária, né? E a Gisele me contou que ela abre o porta-malas, às vezes, do carro dela e olha todos aqueles equipamentos que, na teoria, não serviriam para nada, né? E ela já parou e pensou, meu Deus, eu já fiz tanta coisa na minha vida, já estudei tanto, já, né, poderia estar fazendo tantas coisas, aonde eu fui me meter, né? O que eu estou fazendo da minha vida? E eu acho que, aproveitando, né, essa introdução que você deu, eu queria que você contasse o que te levou, de fato, a empreender. Qual que foi a dor? Em que momento? Olhando para a tua dor, tanto pessoal como de mercado, assim, que você tem uma história onde você tinha uma carreira e você, com 40 anos, né, você acabou mudando isso. Por quê? O que acontece? Na verdade é assim, né? Eu sempre tento mostrar para as mulheres, né? Não tenta chegar no momento onde você não tem escolha, sabe? Tenta antecipar. Se você está vendo que a sua área está indo para o fracasso, digamos, né? Porque está acontecendo isso com qualquer carreira. Tem várias carreiras que deixaram de fazer sentido para as pessoas. Então, só que, em contrapartida, tem várias outras maravilhosas áreas sendo criadas nesse momento. Então, é mais de você dar esse estalo para as pessoas, né? E eu acho que, nesse sentido que a gente tenta preparar essas mulheres e mostrar que tem uma área de tecnologia aí com muita vaga em aberta, pagando bem. Eu comento com as meninas assim, olha, se você quiser trabalhar em casa, se quiser trabalhar para outra cidade, outro país, na área de tecnologia você pode. Portugal, por exemplo, que não tem problema, né, de comunicação, enfim, você não precisa nem saber um segundo idioma, está empregando muita gente. Então, assim, eu acho que foi esse momento, sabe? Eu recomendo às pessoas não esperarem chegar ao seu limite. Já se planeja, já tem um plano B engavetado ali, já tenta sondar alguma coisa que faz sentido. Mas, se você não tem esse tempo, que era o meu caso, eu já estava pirando na empresa, porque o ritmo era muito sacrificante, né? Eu falei, bom, pelo menos vou fazer dessa dor alguma coisa que eu possa dar vida longa. E foi mais ou menos assim, foi sem pretensão. Eu nunca imaginei estar aqui contando e transformar isso num negócio. Até porque o negócio surgiu de uma forma assim espontânea. A gente começou a dar aula nesses centros comunitários, como comentei com vocês, e aí começou a chamar atenção, né? Falar, nossa, mas então o público não é tão pequeno, não, que precisa de ajuda. E aí, se não é tão pequeno, é uma concentração de pessoas. Para quem interessa? Daí a gente começou a ver, né, que tem empresas que podem ter interesse de subsidiar projetos como esses, né? A gente não está na plenitude, assim, está atrás de patrocinador, né? E acho que a Carla falou bem, essa minha questão, assim, essas minhas surpresas que eu tenho repentinamente, falar, nossa, será que eu fiz a escolha certa, que deve acontecer direto com vocês, né? A vida da gente é altos e baixos, né? Assim, a gente assume, por exemplo, eu já fechei projetos com empresas
que eu tive que financiar, né, um valor super significativo e eu não tinha contrato assinado com eles. Eu falei, nossa, se a empresa não honrar com aquilo que se propôs a fazer, eu vou ter que vender algum bem meu, né? Assim, você põe o seu na reta o tempo todo, né? Então, estou falando agora, né? Assim, já depois do prêmio, então, essa coisa continua, não é? Não vão assim fazer as coisas super ao pé da letra. Não, tem muita coisa que ainda, infelizmente, na informalidade, você fala assim, não, eu quero, eu vou bancar, se der errado, eu tentei. Então, é por isso, até hoje a questão financeira é um paradigma para a gente, e aí dá aquela respirada, falar, não, vou colocar, uma hora vem. Obrigada, Gi. É incrível, né? A gente, todo mundo está no mesmo barco, né? Não muda muito de um empreendedor para o outro, só muda mesmo o negócio, né? Mas geralmente é assim. Flávia, eu queria que você contasse um pouquinho, porque você passou por algumas instituições, né, de renome, tem também uma carreira bacana, promovendo impacto social, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória e também o que te levou a empreender, de fato. Estava escutando aqui a Gisele pensando como é muito comum, e eu acho que é natural mesmo, assim, que essa vontade de empreender venha de uma dor, né? Então, sei também da história da Lari, que ela vai compartilhar depois. Estava refletindo aqui uma coisa que eu não abro muito, assim, geralmente nessas conversas, mas que também vem de uma dor, assim, de um trauma muito grande, assim, que eu tive de infância. A vontade de trabalhar com impacto social. E aí eu não sei se isso é uma coisa de nós mulheres, né? Eu sou suspeita porque tenho aprofundado assim nessas trocas assim com mulheres, de a gente conseguir transmutar uma dor e transformar aquilo e criar a partir daquilo, né? Eu acho que é muito natural assim da mulher essa busca assim, né? Então minha carreira começou assim antes de ter uma carreira mesmo, assim, formal, né, estudar e tudo mais, eu sempre fui muito conectada, assim, com causas. Assim, resumindo a história, eu quase morri quando eu era criança com uma crise de apendicite e fui parar no Pequeno Príncipe, no hospital, que me salvou. Minha mãe é pediatra também, por isso uma boa, graças a Deus, né, me levou ali direto para o hospital. E aí, muitos anos depois, foi minha primeira experiência profissional, foi no hospital. Então, eu comecei minha carreira na área de impacto ali com 18 anos, fiz um trainee, que hoje, acho que o maior trainee, programa de trainee do terceiro setor no Brasil, fazendo captação de recursos. Aí, disso, eu fui para uma empresa privada, e daí disso eu fui empreender. E aí tem uma outra dor ali no meio dessa trajetória, que é de fazer as coisas conforme o nosso coração. Também estava conversando com a Lari agora sobre isso. Assim, às vezes a gente está na área de impacto, e eu acho que é uma área que está ficando cada vez maior, né? Antes, não sei, na época que eu começava nem se falava, assim, não era um setor de impacto, nem existia o conceito de negócios sociais, tudo muito recente, assim, né? E aí as pessoas acham, ou tem essa ilusão que assim, não, você está ali dentro, não, mas você trabalha com impacto, você está realizada, plena, tudo é maravilhoso, você já tem o teu propósito, você também sabe bem, né, Carla, como é que é. E aí, na prática, existem várias dores, assim como de qualquer outra carreira, assim, né, então desde, no meu caso ali, a minha vontade de empreender, né, ou de sair da organização que eu estava, que também tinha estabilidade financeira, tal, era assim, eu amava 95% do que eu fazia, nossa, achava incrível lidar com um projeto de impacto, avaliação e mensuração, conversar com ONG, fazer ponte, viajar pelo Brasil, olhar para a sustentabilidade da empresa, papá. Só que tinha aquele 5% que era assim, que pegava nos meus valores, que era contra os meus valores, que aquilo me torturava, assim, eu não conseguia, não adianta, não me venha com os outros 95 que estão brilhando e piscando, porque esses 5 vão me torturar, cara, eu não consigo ficar assim num lugar assim, né, que não esteja ressoando com os meus valores, né. Então, nessa trajetória, fui me reencontrar com uma amiga que eu conheci no hospital, assim, que já tinha fundado uma empresa pequena, uma MEI, estava para, aliás, era uma empresa, não era MEI, mas era pequena e estava começando a crescer, já tinha um segundo sócio nosso. E aí ela me chamou para entrar na sociedade da WeFlow, antes tinha um outro nome, né, isso em 2018. E aí, quando eu entrei, assim, eu também falo que se eu entro toda, né? Acho que a gente é muito assim, né?
ou entra para fazer e fazer do jeito que eu acredito e etc, contribuir, enfim, ou melhor nem entrar. E aí a gente remodelou a empresa, fez um processo de rebranding, né? Então fazer uma nova marca, um novo posicionamento, repensar o tipo de serviço que a gente estava oferecendo. A gente foi atrás da certificação como empresa B, que eu tinha comentado. O conceito de empresa B são empresas que existem para contribuir para redefinir o conceito de sucesso na economia. Então, é você ter uma empresa que tem balanceado o lucro e o propósito. E aí existe uma certificação que você passa, super rigorosa e tal. Então, assim, é um processo de tipo, vamos fazer isso real, e vamos fazer isso profundo, e vamos ensinar outras pessoas, né? Então, a consultoria que a gente dá hoje é muito nesse sentido, de ajudar organizações e empresas que querem estruturar e expandir o impacto, né? Então a gente tem o nosso próprio impacto e a gente tem esse impacto indireto, assim. Mas tudo isso veio, eu acho que desse acúmulo dessas dores, do tipo, cara, não quero que outras pessoas sofram, quero contribuir com o que eu puder, reconhecendo esse meu lugar de privilégio, assim, me sinto muito uma pessoa com privilégios, assim, de poder estudar, de ter acesso, assim, a recursos, né? Então, eu sinto que é quase como uma obrigação moral, assim, sabe, de você, quem está numa posição de saúde, de recursos, de poder estudar. A gente aqui no Brasil, graças a Deus, ainda tem universidade pública, né? Então, tudo isso contribuiu para essa trajetória, para colocar esses conhecimentos à disposição da nossa sociedade, assim. Tanto eu quanto todos os meus sócios. A gente tem todos esse mesmo alinhamento, assim. Então, um pouco essa história. Flávia, deixa eu aproveitar e te perguntar, eu acho que você é uma pessoa que trabalha diretamente com impacto social. Conta para a gente o que é um pouquinho do impacto social dentro de uma empresa. Eu acho que é bacana, porque todas vocês trabalham com impacto socioambiental. E para quem não tem uma empresa e não tem, assim, acha que não faz impacto social ou socioambiental, o que é? Conta para a gente um pouquinho. Vou dar uma explicação um pouquinho teórica. Minha formação acadêmica também é em empreendedorismo social. Eu sempre gosto de pensar num espectro, assim, né? Então, como se a gente tivesse numa ponta lá organizações que existem simplesmente por uma finalidade social, por exemplo, cooperativas, né? Organizações sem fins lucrativos ou organizações da sociedade civil, como a gente chama. Na outra ponta, a gente tem empresas meramente lucrativas, né? E aí, no meio desse espectro, tem vários formatos, possibilidades de estruturação jurídica, daí vem vindo, né, organizações sem fins lucrativos, né, ou organizações da sociedade civil, negócios sociais, que é o setor que eles chamam de 2.5, né, que é um lugar entre a iniciativa privada e o terceiro setor. Daí você vai ter, como exemplo, empresas B, como a nossa da WeFlow, que são empresas, em teoria, lucrativas. A gente não tem distribuição de lucros, mas que existem para um propósito. E aí, independente de onde você está nesse espectro, acho que o que faz você ser uma empresa ou um projeto de impacto social é a tua finalidade. O que você veio fazer no mundo, né? O que você entrega e de que forma você entrega isso, né? Então, às vezes, pode ser que o teu próprio produto seja o impacto, né? Acho que é o caso aqui das meninas, né? Elas entregam serviços e produtos, né? A gente também, né? Que é impacto social. Tem outros exemplos, eu adoro falar da Badu Design, que faz as bolsas, né? Cara, o core business dela é aquilo, né? Então, ela pega resíduos da indústria têxtil, capacita mulheres, entrega bolsas, e isso tudo é revertido e tal. Até como você faz, né? Então, por muitas vezes, por exemplo, empresas B são empresas normais, assim, né? Então, exemplos, a Natura, a Patagônia de roupa, Ben & Jerry's de sorvete, tipo, cara, você faz aquele teu produto, teu sorvete, mas a tua empresa em si é uma empresa que se preocupa com o impacto e aí tem parâmetros que falam, não, a gente tem uma boa governança porque a gente faz isso, isso e aquilo. Então, tem formas de avaliação, mensuração de impacto para chegar nisso, assim, né? Mas o que eu gosto de falar, assim, porque eu já tive até, assim, como empreendedora, já tive até um bar de vinhos e drinks, que é um negócio da família. E até ali a gente conseguia pensar em como impactar positivamente. Então, a gente tinha lá uma logística reversa para algumas garrafas, tinha uma renda de um drink que tinha parte da renda revertida para uma instituição, a gente plantava nossos próprios insumos, né, uma parte deles, tinham boas práticas de valorização dos funcionários e tal. Então, assim, o resumo da ópera é, independente de onde vocês estão, qual que é o setor, qual que é o tamanho da empresa, tem como, e eu sinto, assim, que as empresas, assim,
tem que ser um canal para impactar positivamente a sociedade. Eu acho que tudo no mundo que a gente está vivendo hoje, tem que ser voltado para isso, assim, né? Independente do que você faça, seja autônomo, seja uma empresa, tem como impactar e a gente precisa de todo mundo para poder fazer essa mudança. Obrigada, Flávia. Gente, se vocês quiserem anotar perguntas, tá? Fiquem à vontade. Eu só vou contar, mas anotem, né? E aí a gente vai terminando, a gente abre para perguntas. E aí, né, chegou a sua vez. Eu me conectei demais com você, sabe? Porque, Larissa, porque eu acho que são histórias, com as três, né? Mas assim, a Larissa traz uma história de uma dor, né, muito pessoal. E como a gente estava conversando agora há pouco, tem horas assim que parece que não tem opção, né? Ou você deita numa cama e fica chorando e vira uma pessoa depressiva, né? Ou então você vai transformar do limão uma limonada, né? E que eu acho que foi o que a Larissa também fez muito bem. Então, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória e o que te levou a empreender, Larissa. Legal. Obrigada, Carla, por essa Imagina. abertura. Bom, a Batom vem, claro, de um processo pessoal. Eu acho que todas as nossas empresas, em algum momento, tem algo nelas que só existe ou só é desse jeito porque tem uma história nossa que veio junto, né? Nos mantém nos dias que o porta-malas está socado, nos mantém nos dias que... muito legal, vou fazer um comentário sobre a Carla, que eu li no blog dela. Olha, te stalkeei. Que quando ela ganhou o prêmio, né, no dia que ela recebeu o prêmio, né, foi lá na Capela Santa Maria, eu até estava lá no dia do evento, e ela tinha passado por um dia super difícil, com um luto na família, e o trânsito estava parado, e ela não conseguia chegar no lugar, e ela largou o carro e a pessoa que estava junto, e foi a pé correndo, e pegou um táxi para chegar no prêmio, no evento que já estava acontecendo, o pessoal já estava ligando para ela, e ela chegou a tempo de ouvir o nome dela sendo chamado para receber o prêmio lá em cima. E aí eu fico pensando que a hora que você sobe para receber o prêmio, ai, é tão lindo. Fotos. Fotos e fotos. Valeu a pena o rímel. Porém, tudo o que aconteceu até que você subisse lá para receber aquele prêmio é uma história que vale a pena ser contada. E é quando a gente está vivendo o dia só dessa história, porque isso aconteceu naquele dia, mas isso acontece com a gente todo dia. Né? O que estava programado que não acontece, o filho fica doente, e olha, gente, dava para ficar a tarde inteira aqui falando causo. E não tem um prêmio no final do dia, todos os dias. Né? Então, acho que todos os nossos negócios carregam um pouco disso, né? Dentro da nossa história, porque a gente faz o que faz, para que a gente continue fazendo, né? E a minha história veio, né, de uma quebra de um ciclo de violência muito nova, né, dentro de uma sociedade onde aquilo precisava ser escondido, não era bonito, né, não era muito agradável para o meio social que eu vivia, tudo o que aconteceu, né, a quebra do ciclo, o afastamento do lar, ter ido morar em um abrigo, ter passado por tudo que eu passei, e ao fim da jornada precisar retirar a queixa, porque como uma boa menina de família, eu precisava voltar para casa como se nada tivesse acontecido. E aquilo ficou na minha história, passei por aquilo, acreditando que a culpa era minha, como a maioria das mulheres que sofrem violência acreditam que a culpa é delas, porque elas vivem aquilo. E muito nova, com um namorado que apareceu na minha vida, que ficava abismado com as coisas que eu vivia, saí de casa muito cedo e fui morar junto. E com aquilo, eu rompi, né, interrompi talvez um sonho de um projeto de vida acadêmica que eu gostaria de ter tido e tudo mais, para viver, né, para conseguir sobreviver, para ter uma saúde emocional, para ter uma saúde física, que eu conseguisse tocar a minha vida ali com o mínimo de dignidade. E aí, aquele processo que eu vivi, ele é a história parecida com muitas de nós, né? Casei muito cedo, logo tive filho muito cedo, logo não segui uma carreira acadêmica, não segui uma carreira profissional, porque tinha filhos pequenos e toda aquela história. E chega um momento que a gente fala assim, a conta não bate um salário que eu ganho com a escola que eu pago. Então, o que eu vou fazer? Vou empreender, porque daí eu vou ganhar dinheiro e vou ter tempo. Você conta ou eu conto? E aí eu comecei a abrir negócios, eu tive algumas empresas, em todas elas, sem mentoria, sem planejamento, sem modelo de negócio, sem, gente, nem fluxo de caixa eu tinha, bem doido. Tem uma amiga minha aqui hoje, primeira vez que
Gente, ela acompanhou parte aí de um dos meus negócios. Eu estava fazendo aquilo dali, fazendo aquela conta básica. Você compra por 5, daí eu vendo por 15, daí eu ganho dinheiro, daí... Só que eu tinha funcionários, tinha uma série de coisas acontecendo, as crianças debaixo da mesa, e quebrei todos eles. Né? Até que teve um que foi o top, né, que eu arrebentei o negócio. Tinha uma rede de lanchonetes, de alimentação saudável. Arrebentei esse negócio. Me senti super culpada, assim, foi horrível, porque além de eu ter falido a empresa, eu fiquei com as dívidas da empresa, eu sofri processo trabalhista, e aí a minha família ficou super na mão, com crianças pequenas, meu marido, que com o trabalho dele CLT, cobria as nossas contas da empresa, né, da pessoa física e da pessoa jurídica, e eu fiquei arrasada. E aí, num processo de depressão, num processo de estar, como pode? Eu tenho tantas habilidades. Eu falo com as pessoas, todo mundo fala, uau, você, meu Deus, você é comercial, você comunica, você faz tantas coisas, como que eu não conseguia fazer dar certo um mísero negocinho? E aí eu comecei a estudar. E eu comecei a estudar aqui, no Empreendedora Curitibana, aqui no Vale do Pião. Estava compartilhando com a Carla, né, a Bárbara sabe disso. O programa Empreendedora Curitibana, ele tem um peso muito grande na minha história de construção da empreendedora que eu sou. Porque foi aqui que eu comecei a vir, comecei a aprender e ter conteúdos, né, como hoje vai ter o LinkedIn, aprender coisas que a gente não aprende em outro lugar, em oficinas práticas, presenciais. E aí eu comecei, ao mesmo tempo, paralelamente, eu fiz uma capacitação em capelania, porque eu fui voluntária por mais de 10 anos em grupos de mulheres, movimentos de mulheres, né, na minha região. Trabalhava com as mulheres empreendedoras, fazendo feira, fazendo rodada de negócio, aquele café que a gente gosta, bate-papo, troca de cartão. E eu já tinha essa veia voluntária muito forte. Isso me levou a fazer um curso de capelania. Todo mundo sabe o que é capelania? Alguém não sabe o que é capelania? Então eu vou explicar o que é capelania. Capelania é aquela função de você visitar hospitais, visitar presídios, fazer um atendimento emocional, espiritual dessas pessoas que estão nessas situações vulneráveis. Existe uma formação para isso, hoje é uma profissão, a capelania já é uma profissão regulamentada. E eu fui fazer uma capacitação em capelania porque eu queria ajudar mulheres. E aí eu fui lá toda inocente fazer a capacitação, né? Agora eu vou ajudar mulheres. E o segmento daquele curso que eu fui fazer eram mulheres em situação de violência. Enquanto eu estava fazendo o curso, eu me deparei com o ciclo da violência e o processo que existe, a forma como ele acontece. E no meio de uma das aulas do curso, eu olhei e falei, meu Deus, eu vivi o ciclo da violência na minha vida. E cada etapa daquele ciclo eu me identificava. Eu vivi a lua de mel, eu vivi a explosão violenta, eu vivi o isolamento, eu vivi o acúmulo de tensão, eu vivi a explosão de novo, e eu vivi isso várias vezes, até que eu consegui quebrar. E aí, eu acho que essa é a pergunta, a resposta à sua pergunta. Aí eu nunca mais consegui esquecer aquilo. Quando eu entendi o ciclo da violência, que eu vivi aquilo sem ter conhecimento, e que existem muitas mulheres que vivem aquilo, eu não conseguia mais esquecer aquilo. Então, eu continuei vindo aqui no Empreendedor e fazendo outras capacitações, procurando políticas públicas nessa área, comecei a me envolver também com as políticas públicas relacionadas a isso, hoje faço até parte do Conselho Municipal de Políticas Públicas das Mulheres. Mas eu não conseguia esquecer as mulheres em situação de violência. E aí, entendendo que o maior motivo das mulheres que estão vivendo isso se manterem com os seus parceiros, e não é o maior motivo no Brasil, tá, gente? É o maior motivo aqui, no Japão, na Austrália, é o maior motivo em qualquer bairro da cidade, elitizado ou não. O maior motivo delas ficarem é a dependência financeira dos seus agressores. E entendendo que o empreendedorismo é uma ferramenta para a independência financeira da mulher, ferramenta, uma dá. Não é a solução mágica e a pílula que vai solucionar o problema dela, mas é uma ferramenta. Eu comecei a construir essa nova ideia de negócio, que eu sabia que ia girar em torno de comunidade de mulheres, eu sabia que ia girar em torno de capacitação, daquilo que eu tinha vivido na prática, e depois eu vim aqui e gabaritei, eu conto para a Bárbara. Quando eu comecei a aprender o que a gente precisa ter noções básicas para ter um negócio, eu sentava geralmente desse lado aqui, quase que eu levantava a mão e falava, tirei 10. Por quê? Porque eu errei tudo. De todas as áreas que a gente aprendia, eu falava, gente, está aí,
Como é que eu fui contratar a pessoa por necessidade e não por soft skills? Por que eu fiz isso? Aí a gente vem aqui e aprende numa oficina, né? E aí, com essa memória aí que eu não tinha como esquecer mais essas mulheres, tudo que eu ia planejando que seria uma empresa, capacitaria mulheres, traria oportunidade de negócio, não só capacitar, ensinar a fazer, mas gerar momentos de oportunidades, né? Feiras, uma forma de vender, de escoar os produtos, uma forma de comunicar, né? Conexão com áreas de marketing e tudo mais, seria para elas. E aí também descobri as empresas de impacto social, né, que também foi tudo super novidade, tudo que eu vim aprendendo aí com esse movimento. Eu entendi que era aquilo ali que eu tinha que fazer. Por quê? Existem muitas empresas que capacitam, existem muitas mentoras, existem programas gratuitos, como o Empreendedora é uma política pública, existem outras também, que capacitam as mulheres, e essa informação está aí disponível para todas. Mas existem mulheres que não têm nem essa disponibilidade que nós hoje rebolamos para estar aqui. Numa quinta-feira, às 14 horas da tarde, muitas mulheres não podem estar aqui, muitas não recebem essa informação, e muitas estão com alguns outros problemas físicos e emocionais muito grandes e embaçando muito a vista delas agora, para que elas tenham vontade de ir atrás disso. Então, precisa ser facilitado esse caminho, eu preciso estar comunicando com ela diretamente para que ela consiga realmente engajar numa jornada de capacitação empreendedora. Então, eu entendi que era por aí que a gente ia caminhar, e aí comecei a descobrir, assim como a Gi compartilhou, que existem empresas, existem organizações que têm interesse em se envolver com essas causas, têm interesse em se posicionar, como a Flávia falou, a minha empresa visa lucros, minha empresa tem tantos funcionários, mas a minha empresa está sabendo que existem mulheres que estão em situação de violência, e além de fazer uma postagem bonitinha, dizendo, diz que denúncia, eu faço algo a respeito. Eu tenho um grupo de mulheres que está sendo capacitada, que está sendo entregue no mercado de trabalho, para gerar renda e quebrar ciclos de violência. Essas empresas patrocinam e financiam esses projetos. Então, eu acho que eu respondi várias perguntas aqui. Até a próxima. Ai, meu Deus. Que legal, gente. Olha, nossa, você foi falando, eu fui me lembrando de tudo, assim, da minha trajetória. E é incrível, né, como essa questão do propósito é muito forte, assim, e muita gente às vezes fica pensando, né, como que eu acho o meu propósito, como que eu acho a minha missão. Gente, assim, eu demorei tanto tempo para achar a minha missão que nem depois que meu filho nasceu eu tinha noção. Em algum momento caiu a ficha. Assim, eu acho que é isso. Mas eu sempre quis empreender, mas nada. Eu vou abrir um café, eu vou abrir não sei o quê. Nada mexia comigo. E quando eu me vi na dor e na necessidade, eu falei, meu, se eu estou passando por isso, quantas outras mães passam pela mesma situação, né? E alguém tem que fazer alguma coisa. Tem muita gente que fica reclamando, né? Ah, o governo não faz isso, o governo não, né, não me dá aquilo. Mas não tem, assim, quando a gente tem necessidade, assim, alguém tem que empreender, alguém tem que fazer, né? E por que não a gente? Então, eu achei bem bacana, assim, o que cada uma de vocês falou, porque vem muito de encontro com o propósito mesmo, né? Puro e somente ele, assim. E falando em impacto socioambiental, eu queria, assim, que vocês contassem como tudo bem, a gente sabe o que é impacto socioambiental, mas assim, como que mede-se isso, né? Que eu acho que hoje, pelo menos foi durante muito tempo a minha dificuldade. Então, conte um pouquinho para elas, assim, né? Acho que pode começar pela Gi. Como que vocês medem o impacto dentro da empresa de vocês? E também, já aproveitando já para pergunta, já encaminhando para o final, porque a gente já está quase 1 hora aqui, gente, passa muito rápido. Qual que é a visão de futuro para o negócio de vocês? Perfeito. Bom, nosso negócio, na verdade, a gente percebe, né, que existem várias taxas de sucesso, né? Até porque a gente faz uma jornada de digitalização dessas mulheres. Então, a gente primeiro convida, porque elas não conhecem ainda a tecnologia, não sabem aonde pode chegar a tecnologia. Então, a gente utiliza de uma coisa muito simples, que é convidar para elas fazerem um curso de bijuteria usando o lixo eletrônico, né? Isso que vocês estão vendo aqui são acessórios feitos pelas alunas, né, no primeiro módulo do curso.
Aqui a Lari está orgulhosamente mostrando também, ela recebeu pelo Dia das Mães, a Bijutec. E aí é uma forma que a gente consegue se conectar com essa mulher da periferia. Porque se a gente convidasse, vem aqui fazer um curso de tecnologia, ela fala assim, o que é? É celular? Não, celular eu tenho um aqui, mas é um estragadinho, eu não vou fazer curso de tecnologia. Assim, a visão, infelizmente, é muito míope pelas oportunidades. Ela não conhece ninguém, não tem ninguém na região, na casa dela, que possa explicar, não, mãe, a tecnologia está na moda, tem gente pagando muito bem. Então, assim, a gente tentou se conectar o máximo possível com essas mulheres, e aí já gerando renda para elas. Porque quando elas vendem esses artigos nossos, que inclusive está no Magalu, quem quiser, já gera renda para a aluna que desenvolveu a peça. Porque a gente também percebeu, quem tem fome tem pressa. Então, se nós demorarmos muito para essa mulher enxergar o retorno para ela, ela não vai continuar com a gente. Então, a gente tem que dar pequenas respostas para ela seguir conosco. Então, daí no próximo módulo, é o módulo de manutenção de notebooks. Aqueles computadores que a gente recebeu e que estão com condições de serem recuperados, a gente convida essa aluna e fala assim, olha, sabe esse computador que você vai ajudar a gente aqui a recuperar? Então, esse computador pode ser seu. Então, capricha, porque se você continuar com a gente nos outros módulos, você vai levar esse computador para casa. Aí o olho já brilha, fala, nossa, sério, eu vou caprichar aqui, vou deixar esse computador super funcionando bem, vou prestar atenção na aula. E aí saem, inclusive, mulheres que vão abrir assistências técnicas de computadores, porque é uma nova profissão que elas aprenderam ali. E aí, não todas, né, mas a gente tem uma taxa aí de 80% das mulheres continuam conosco até os últimos módulos, que é desenvolvimento de software, né, a gente ensina a linguagem Python, que é uma linguagem muito procurada de desenvolvedores, né, o mercado exige muito esse tipo de perfil profissional. E aí a aluna se capacita e a gente fala, olha, agora que você tem computador, você não está ainda pronta, né? Nós, profissionais da área de TI, estamos sempre aprendendo. Eu, hoje à noite, estou fazendo curso. A vida da gente é assim. Então, assim, mas agora você tem as ferramentas e você sabe aonde você pode chegar. Então, assim, hoje já tem alunas empregadas, né, como júnior em desenvolvedoras, e outras que qualquer área delas, e mesmo aquelas que chegaram à conclusão que elas querem só empreender, mas querem vender o bolo pela internet, né, fazer os seus pedidos, a manicure, que abriu uma agenda online, para nós já é uma taxa de sucesso. A gente coloca ali como alguém que foi transformada. Então, essa seria a resposta de como a gente mede a taxa de sucesso. E aonde a gente quer chegar, na verdade, é assim, né? Como sonhar, né? Não custa nada, mas eu percebo, e conversando com várias pessoas, assim, até fora do Brasil, né? Europa, e eu vejo até a aplicação em países como África, países como a Ucrânia, que vão ter que se reinventar, né? Vai ter ali uma dificuldade econômica que já estão tendo com refugiados. Então, assim, eu vejo que é uma solução simples que a gente propôs e possível de ser executada no mundo afora. Então, basta a gente encontrar pessoas, parceiros, pessoas que tenham boas intenções de não desvirtuar, porque, infelizmente, né, acho que acontece, todo mundo, ai, que máximo, não sei o quê. Você vai ver lá, o objetivo da pessoa não é o seu. Então, assim, você não vai emprestar a sua ideia, aquilo que toca a gente para alguém que quer se oportunizar de uma situação. Então, assim, eu pretendo, né, a gente já tem abertura na Europa, né, em Portugal, e que me desmistificou que lá, não, lá todo mundo tem dinheiro para comprar notebook, que foi a primeira resposta que eu ouvi, né? Então, assim, também, sempre desconfiem, né? Não façam a cabeça de vocês com a primeira resposta. Daí eu fui a fundo, perguntei aonde eu deveria ter perguntado, daí me falaram, não é assim, não é todo mundo que está rindo com dinheiro no bolso e tem um computador e sabe TI. Não, tem muita demanda. Então, a ideia é expandir. Legal.
Eu fico apaixonada quando a Gi fala, porque eu sou super fã, entusiasta do Tech Girls. Taxa de sucesso. Bom, acho que a minha maior taxa de sucesso, porque é delicado a minha pauta, porque o ciclo de violência, ele retorna, né? E uma das coisas que eu preciso engajar, e é um inegociável da Batom, que toda oportunidade de fala que a gente tem, aí eu preciso falar sobre, né, ciclo da violência. Hoje a gente não vai ter tempo de eu falar sobre ele todo, até no final eu trouxe um material, um flyer que eu posso distribuir para vocês. Mas um ponto do ciclo da violência que é importante é a lua de mel, que é quando a mulher retorna com o agressor. E ela retorna por inúmeros motivos, muitos motivos, né, que envolve financeiro, mas que também envolve família, envolve cultura, envolve sociedade, envolve muitas coisas. E nós aprendemos culturalmente a julgar essa mulher e a dizer que ela é livre. Por que ela não sai? E se ela não sai, porque ela quer ficar. E se ela quer ficar, o problema não é meu. Ela que se vire. E aí vem até as frases que a gente ouve, né? Mulher de malandro, gosta de apanhar. E frases que a gente já falou, eu já falei essa frase. E quando a gente entende o ciclo da violência e tudo que ele interfere, a gente para de julgar essa mulher, condená-la toda vez que ela retorna. Então, a minha taxa de sucesso é quando uma mulher consegue se manter afastada do ciclo da violência por mais tempo. Essa é a minha taxa de sucesso. Então, hoje eu tenho algumas assistidas da Batom, passaram por umas etapas. Vou dar um exemplo rápido. A gente fez uma parceria com outra startup aqui da cidade, que trabalha com a uberização de trabalho de mercado, de repositor de mercado. A gente fez uma turma com elas, a Antora, a gente fez uma turma com elas, onde a gente capacitou especialmente elas, atendendo a necessidade que elas tinham de locomoção, de alimentação, de auxílio no digital, de baixar um aplicativo, de fazer o cadastro num aplicativo, porque isso, para nós que estamos aqui, parece uma coisa simples, às vezes nem tanto, mas parece uma coisa simples. Mas para estas mulheres é uma dificuldade, precisa de um suporte. Então, a gente acompanhou, treinou, capacitou, e elas começaram a gerar renda através do aplicativo de forma autônoma. E a gente continuou, a Batom continuou acompanhando elas. Hoje, uma taxa que eu entrego para esta empresa que nos contratou é o quanto de renda que eles conseguiram oportunizar para mulheres em situação de vulnerabilidade gerarem com as próprias mãos, com os próprios recursos. Então, hoje a gente tem uma dessas assistidas que já conseguiu sair de casa, já está pagando o próprio aluguel, já está morando com seus filhos, sem o risco toda noite, quando ela ia dormir, de pensar se ela iria estar ali no outro dia. Isso, para mim, é a taxa de sucesso, é o foguete do sucesso. É uma mulher. Que eu cheguei a esse, né, tem outras que estão no processo. Mas a gente tem uma nessa jornada que a gente chegou nesse lugar. E aí, para mim, o sucesso da Batom essa mulher, para mim, é a taxa de sucesso. Mas acho que é isso mesmo, né, Lari? Porque é a mesma coisa, a Mundo Adaptado tem lá seus quase 150 mil seguidores, mas a gente não impacta todas aquelas pessoas. Elas são nossos seguidores, mas, de fato, quem ali dentro a gente impactou com conteúdo, né, que mudou a vida daquela pessoa mesmo. Isso é causar, de fato, o impacto. Né? As pessoas confundem um pouquinho. Para complementar, eu sei que a gente já está estourado, mas esta mulher, nesse exemplo, ela, mulher com 4 filhos. E aí eu volto para aquela pergunta, mas o que eu tenho a ver com essa mulher que está sofrendo violência? O que é minha responsabilidade? Ela tem 4 filhos que vivem na sociedade que os seus filhos vivem, que vivem na mesma comunidade que os seus e que foram criados em uma cultura em que a violência responde todas as perguntas. E aí, mais para frente, a gente vai caminhando, olhando socialmente. Eu acho que a Flávia, que é a mestre aqui, até nesses debates, né, nessas reflexões sobre isso, você vai entender que a mulher que sofre violência doméstica, ela está impactando a sociedade toda de uma forma que você sente, sim, essa onda chegar na sua casa. Né? Então, esse é o trabalho da Batom, a oportunidade de... Essa é uma métrica, mas eu acho que a comunicação e a informação é uma métrica importante para mim. Toda oportunidade eu falo. Todas as entrevistas que eu já dei, eu falo de ciclo da violência. Às vezes era para falar de outra coisa, eu só quero falar uma coisinha, ciclo da violência. Porque eu acho que toda vez que eu falo, eu ouço alguém dizer, eu nunca tinha ouvido falar isso. E eu já falei em lugares de governo, já falei em lugares com pessoas altamente instruídas, pessoas em posição de liderança, que depois chegava para mim e falava, Larissa, eu nunca ouvi o ciclo da violência explicado dessa forma, obrigada por me explicar. Então, acho que essa para mim é uma métrica também. E qual que é a tua visão de futuro
do negócio. Seguindo as palavras da Gi, né, é de graça sonho, né? Eu acredito que a minha visão seria que a gente possa um dia chegar a ter um espaço, que a gente possa um dia chegar a ter uma escola, e com todas essas políticas necessárias para que essas mulheres estejam ali, né? Transporte, alimentação, creche, tudo o que eu preciso para que essa mulher realmente possa vir em segurança para ser capacitada, para ser devolvida, seja para o empreendedorismo, para o mercado de trabalho, mas acho que esse é um sonho da Batom, ter um espaço mesmo. Joia. Flávia? Então, avaliação e mensuração de impacto para a gente é um pouquinho diferente, porque ele é um serviço, inclusive, que a gente presta como WeFlow, né? A gente, como consultoria, então, tem um lugar que é um pouco diferente das meninas, assim, né? Mas a própria certificação B, que eu tinha comentado, é uma forma que a gente usa para avaliar e mensurar nosso impacto, né? Então, a gente faz isso em duas formas, né? Uma é através dos nossos clientes e dos serviços que a gente presta. Então, por exemplo, tem uma empresa que quer começar a expandir ou reportar e avaliar o impacto dela, né? A sustentabilidade dela. Então, a gente presta esse serviço para essa empresa e aí aquilo que a nossa consultoria está interferindo diretamente, a gente conta como um impacto indireto, né? Então, digamos que a gente ajudou, por exemplo, teve um projeto que a gente ajudou a articular uma empresa de tintas, que era nossa cliente, com uma empresa de engenharia, que era nossa cliente, e eles dois se juntaram e fizeram uma arena de futebol para a comunidade, perto da onde uma delas tem a sede, né? Então, a gente fez todo esse processo de desenhar esse projeto, ajudar na implementação, fazer a ponte, avaliar, mensurar, etc. Então, isso a gente conta como um exemplo, né, de impacto nosso. A Antor, inclusive, é nossa cliente também, então a gente fez toda a parte, inclusive, de avaliação e mensuração do impacto deles e da definição e essa percepção de que eles são uma empresa ESG, né, com ESG forte por causa da inclusão, né, da mão de obra que eles têm, né? Flávio, o que é uma empresa ESG? Conte ESG. aí para o pessoal. Desculpa, vai lá. Eu achei que eu tivesse falado antes. ESG... Pode ser, não sei, mas me repete, acho que é bom. Tá. ESG é uma sigla em inglês que significa o impacto ambiental, social e de governança de uma empresa. Então, é muito parecido com a sustentabilidade. Eu prefiro falar em sustentabilidade, que a gente está mais acostumado até, né? Então, existe esse impacto indireto que a gente tem através dos nossos clientes, né? E aí o impacto direto da WeFlow, que é através do nosso giving back, né? O nosso dar de volta à sociedade, que a gente chama, né? Então, hoje, a WeFlow, a gente oferece tanto cursos e experiências para indivíduos, né? Então, a gente já fez experiências, inclusive, com mulheres que vieram do exterior, vieram aqui, a gente trouxe elas aqui também no Vale do Pinhão, para conhecer o ecossistema de impacto social do Brasil e se conectar com empreendedores sociais e tal, e passar por uma trilha de autoconhecimento, de liderança consciente. Então, esse tipo de experiência a gente tem no presencial, que eu amo, é minha menina dos olhos, e tem no online também, que é um programa que a gente rodou já quatro turmas, mais alguns in companies. E a gente sempre oferece uma vaga social para a experiência de impacto e várias vagas para essas que são online, que é mais fácil, em termos de recursos, a gente sempre oferece vagas sociais, né, para empreendedores e pessoas que não têm condições. Então, esse é o nosso impacto direto. Como a gente mensura isso, é isso que eu falei, tanto a certificação B, que tem vários parâmetros sobre toda a empresa, como que é o nosso impacto, o que a gente entrega, qual que é o modelo de negócio, como que é a nossa governança, enfim, super complexo. Mas a gente também presta um serviço que é isso que eu quero deixar com vocês, que eu acho que é mais simples. Existe uma ferramenta muito simples que qualquer empreendedora pode usar, chama Teoria da Mudança. Acho que a Gia até teve uma aula com o meu sócio, né, com o Paulo, sobre isso. Que é muito legal e é muito assim, autoexplicativa. Até depois, se vocês quiserem, entrem lá no site da WeFlow, tem bastante conhecimento que a gente também oferece gratuito, que a gente entende que é o nosso impacto. Então, basicamente, o que é isso? Você vai olhando de linhas de baixo para cima e você vai identificar quais são as minhas atividades. Aliás, antes disso, quais são os meus recursos? O que eu tenho em mãos? Sou uma pessoa super talentosa, tenho capacidade de comunicação, de comercial, tenho esse conteúdo do ciclo da violência da mulher. Ou agir também, tenho formação ali em tecnologia da informação, tenho uma rede de contatos, sei vender um projeto de marketing e tal. Tenho um computador, tenho um celular, tenho uma sala. Beleza, tem os recursos.
Disso você vai olhar assim, quais são as atividades que eu faço com isso, né? Então, eu vou oferecer capacitações, eu vou formar um programa de educação, né? De formação para mulheres, né? Ou até a própria Carla, né? Com o mundo adaptado, né? Vou conectar aqui um marketplace para as pessoas, vou oferecer conteúdo. Beleza, atividade. Disso você está fazendo por algum objetivo, o que você quer? Né? Então, meu objetivo é que as mulheres se conscientizem para poder sair e romper o ciclo, né, de violência, por exemplo. Isso é um resultado direto. Qual que é o grande... tem dois termos, né, o objetivo ou o resultado, que a gente fala output e outcome. Né? E aí você vai olhar para isso a longo prazo. Então, estou fazendo toda essa trajetória para chegar na onde que a gente está vendo para o WeFlow. Ok, tudo isso aconteceu, você chegou nos teus objetivos ou nos resultados que você esperava. Qual que é a tua visão do mundo perfeito ali, né? Não, né? Vai de graça sonhar, então vamos nessa. Qual que é o sonho? Para que você está fazendo tudo isso? Para que você mobiliza todos os recursos e atividades das pessoas? Porque eu quero ver um mundo livre de violência doméstica da mulher, por exemplo. Né? Então, o impacto é um mundo sem violência contra a mulher. Né? E você coloca isso de uma forma bem aspiracional mesmo. Né? Por mais que você não vá diretamente conseguir isso, por mais que você precisaria ficar 3, 5, 10 anos, às vezes, acompanhando essas mulheres, parece uma utopia, mas essa clareza é o que vai ser teu norte, é um pouco o teu propósito, assim, né? Colocado ali, né? Dessa forma. Então, essa é uma forma que eu acho super legal, que funciona para qualquer tipo de empreendimento, assim, para vocês também olharem o próprio impacto, e aí você vai identificando métricas e como que você avalia isso. E aí, quando a gente faz isso da WeFlow, de verdade, a minha visão de futuro é que a gente não precisa mais existir. Né? Então, assim, que todos os profissionais sejam líderes, todas as pessoas sejam líderes conscientes, né? Que é para isso que a gente trabalha. Todas as empresas, a gente não tenha que ficar pautando o tema de sustentabilidade, explicando o que é ESG. Tanto faz o termo. É assim, tipo, cara, não vai chegar um ponto que não vai mais fazer sentido a gente abrir uma empresa, uma organização, a gente empreender, se não for para gerar impacto positivo com isso. Assim. Então, de verdade, nossa visão é não precisar mais existir no futuro. Isso me lembrou da palavra mundo adaptado, a minha visão de futuro. Que não seja mais mundo adaptado, que não seja mundo inclusivo, que seja mundo. Né? E aí eu vou ter que mudar de nome, porque mundo é muito comum. Mas que eu um dia possa mudar de nome, é mais ou menos por aí. E agora, meninas, falando do prêmio. Né? Bom, na verdade, não me inscrevi. Uma pessoa que trabalhava comigo, uma amiga, me inscreveu. Eu falei, pode me inscrever, eu não vou ganhar esse negócio aí. Não, eu vou te inscrever, me dá aqui todos os teus documentos que eu te inscrevo. Um dia antes, mais ou menos, do prêmio foi isso. Como que foi? Por que vocês se inscreveram? O que chamou a atenção de vocês no Empreendedora? Eu acredito que assim ter uma visão de fora, né, validando aquela idealização que nós tivemos, ajuda bastante, né? Especialmente assim, né, nós fomos premiadas num período super delicado, né, que foi o período mais recluso, né? O prêmio significa ali o período de 2020 e 2021, né? Foi um ano todo difícil e complicado para todas nós, né? Então, assim, eu já estava no 4º ano ali do projeto, né? E eu estava assim, nossa, mas se não acontecer nada, eu vou largar isso aqui, vou voltar a ser CLT, vou tá cheio de vaga aí, eu vou trabalhar, voltar a ter uma vida, né, padrão, sendo que eu sabia que aquilo ia ser, de novo, algo que eu iria fazer, porque eu sou uma pessoa muito persistente, mas eu não ia ficar feliz. Então, o prêmio teve essa questão, assim, não, eu preciso que alguém diga que, porque você leva muita gente vai falar, nossa, que legal, legal, daí você fala, tá bom, mas é legal e cadê o dinheiro, né? O boleto chega, né, Lari? E como chega? Então, assim, né, a gente às vezes tem que se colocar, porque você tem muita coisa para fazer, né? Daí você fala assim, tá, eu vou colocar o meu tempo, que é um tempo de dedicação para você fazer ali inscrição, tudo mais, né? Eu falei, não, tem retorno, né? E hoje eu vejo que além da questão
de ter essa visibilidade, porque daí você já se apresenta diferente, né? Já é um crédito, é alguém de fora falando, né? Tem outra coisa que assim a gente provavelmente as meninas compartilham, né? A gente fez grandes laços lá dentro, né? Quem poderia ser competidora nossa, né? Na verdade são complementariedade. Então, eu já fiz coisas com a Lari, a gente está fazendo coisas juntas agora na Casa Mulher Brasileira. Com a Flávia, a gente já fez lives. Com a Gislaine, que foi uma outra menina que ganhou com a gente, ela é minha fornecedora, é fornecedora da Lari. Quando eu mando as coisas, utilizo a empresa dela, eu falo, olha, essa empresa faz isso. Então, assim, você vê que a sua posição ali de visibilidade, você pode levar outras mulheres também. Então, o prêmio mostrou isso para a gente, né? União de gente que vai para o mesmo lugar e quer vencer, como todas nós aqui. Que legal, gente. Bom, meu prêmio foram 2 prêmios, tá? Que mudaram a história da Batom. O prêmio de 2018, que foi o teu, né? 19, a premiação de 2019, eu me inscrevi. E eu não fiquei, nem na primeira etapa eu não passei. E foi a primeira vez que eu pus no papel a ideia da Batom. No formulário de cadastro para concorrer ao prêmio de 2019. Eu não estava ainda, eu estava naquela fase nossa, assim, né? Não sei vocês, né? Lá em casa às vezes tem. Ah, mas não sei se é. Ai, mas é tão grande. Ah, mas é tão diferente, eu vou ter que explicar. Ah, mas acho que não é para mim. Outra pessoa mais instruída vai fazer isso. E aí, abriu a inscrição do prêmio, eu lembro que eu fiquei relutando ali, procrastinei até a última semana para me inscrever, e daí eu me inscrevi, sentada numa planificadora, assim, abri o notebook e fiz, eu falei, agora eu vou fazer essa inscrição. E fiz. E foi a primeira vez que eu escrevi o nome Batom, como nome de empresa, e o Batom tem esse nome, porque o objetivo é destacar a voz das mulheres, né? Chamar atenção para aquelas mulheres que precisam de um batom, precisam de um destaque, precisam de uma cor, para que elas consigam dizer, né? Seja socorro, seja eu consigo pagar minhas contas. E aí eu inscrevi, não passei nem na primeira etapa, não fui chamada nem para a próxima etapa, mas aquilo fez com que nunca mais a Batom deixasse de existir. Então, eu incentivo todas vocês, a hora que abrir inscrição de novo, vocês se inscrevam. Mas se inscrevam com a ideia que vocês têm na cabeça. Aproveitem que tem a categoria ideia. E inscrevam aquela ideia mirabolante, porque eu inscrevi uma ideia de uma empresa que ia trabalhar para ajudar mulheres em situação de violência. Então, se eu inscrevi, vocês podem inscrever também a ideia de vocês. E aí o prêmio agora, né, o reconhecimento, vem nessa linha do que a Gi falou. É muito legal você ter essa resposta assim, nossa, eu não estava doida. Não foi só eu que apostei na minha ideia, teve mais gente que apostou na minha ideia. Isso com certeza foi muito legal. Mas eu acho que essas portas, né, que se abrem, querendo ou não, a gente estava comentando um pouco antes, né, sobre isso, que às vezes pesa assim, né, para quem está sentado do outro lado, né, nossa, mas ela é premiada, nossa, mas ela estudou, foi para fora do país, fez isso, fez aquilo, e a gente às vezes se sente, né, é uma cultura que a gente tem essa das chancelas, né, dos títulos, das etiquetas, das estrelinhas, como eu digo, das estrelinhas, né? E querendo ou não, para essa cultura que nós vivemos hoje, a Batom está posicionada hoje em portas que se abrem por conta do prêmio, sim. Até comentei no começo, né, que eu sou a pessoa que eu andaria com um chapéu, com um troféu na cabeça, assim, fácil. Porque são 2 anos, né, meninas, que a gente vai carregar o troféu, até passar para as próximas. Aí a gente já deu a ideia de fazer uma faixa. Então, acho que a gente vai fazer, porque eu acho que na prática, comercialmente falando, e falando em negócio, eu acho que são portas também que têm se aberto por conta do prêmio. Eu agradeço muito. Bom, acho que as meninas falaram quase todos os motivos, assim, mas só reforçando essa questão da conexão, assim mesmo, né, que eu achei super legal, e eu acho que a gente está mais acostumado com isso na área social, de não competir, porque não faz o menor sentido, né, você está criando um negócio para resolver um problema. Daí tem uma pessoa do lado que também quer resolver esse problema. Você não fala, ai, meu Deus, minha competidora. Você fala, massa, vamos junto resolver juntas, né? Mas problema, joga aqui que a gente resolve. Então, achei super legal que no começo eu ficava refletindo, falava, cara, mas sei lá, esse formato de competição, tal, primeiro, segundo, terceiro lugar, algumas vão ficar para trás.
eu não batia muito assim meu santo, mas ao ver toda a movimentação que acontece para chegar naquilo, para mim eu acho até mais interessante, assim, sabe? Porque, claro, o prêmio dá visibilidade, assim, né? A gente até orgânica, assim, né? Mas o que você constrói ao longo assim desse processo, que é ir se conectando com outras mulheres e compartilhando conhecimento, que é muito do que a gente, né, se propõe a fazer como o IFLOW, para mim foi o que marcou, assim, né? Então acho que realmente né, não tem dúvidas do quanto que isso vale a pena mesmo, né? Tinha mais uma pergunta, mas vocês já responderam, né? Que é o que o prêmio contribuiu. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, mas acho que já responderam, né? Ah, então tá bom. Bom, gente, se, por exemplo, hoje alguém, né, que está aqui quer entrar em contato com vocês ou quer fazer parte, né, do negócio de vocês, de alguma forma contratar vocês, como é que faz? Rapidinho aqui, então, o nosso está no site weflow.global, é o site, né, não tem .com, só weflow.global, e as redes são as mesmas. Para a pessoa física, a gente lança esses programas, como eu falei, de liderança consciente para a sustentabilidade, e inclusive com bolsas, né? Então, a gente ainda não tem data para lançar o próximo, mas se vocês seguirem lá, a gente já libera isso em algum momento. E para organizações, claro, a gente presta serviço ali de consultoria e tal, mas anualmente a gente escolhe algumas organizações ou projetos ou empreendedores sociais que a gente oferece esses mesmos serviços que vocês vão ver lá no site de forma pro bono, tá? Então tem um processo lá de seleção, mas também fica aí aberto ali o convite para a gente se conectar por lá. Bom, redes sociais, @Grupo Batom, Instagram, o site também é Grupo Batom. Eu tenho algumas formas de participar, né? Então, tem as empresas, né, que são as nossas financiadoras. Então, grandes empresas, você que tem um contatinho de alguém que tem uma empresa que acredita que faria sentido participar e promover esse tipo de trabalho. Mas eu também tenho cadastro para voluntárias, porque é inevitável que, quando eu falo, as mulheres se abraçam na história e elas falam, como eu posso ajudar a Batom? E antes eu falava, não posso receber ajuda porque eu sou uma empresa e tal. Daí eu reformulei, olhei para dentro e falei, não, eu posso, elas querem fazer e isso pode despertar nelas o negócio social delas. Então, eu tenho cadastro para voluntárias e eu quero fazer um convite para vocês. Eu deixei um cartaz lá na mesa de trás e deixei aqui nas laterais, no evento que a gente vai ter dia 1º, ó. Aí, ali no QR Code, vocês podem se cadastrar. Dia 1º vai ser ali na PIB, na Primeira Igreja Batista. A gente está com uma empresa, né, uma cliente nossa, que a gente vai começar um novo projeto de impacto. A gente vai ter uma forma de geração de renda para algumas mulheres ali, enfim. Se cadastrem, vão participar ali também. A gente também pode se conectar por ali. Bom, dia 1º, todas vão para Lari, né? E no dia 7 de junho, quem gostar da ideia de iniciar aí nessa jornada de imersão digital, ou conhecer alguém, né, que está repensando carreira, que está sem ideia, angustiada, né? Venha tomar um café com a gente, que a gente vai abrir uma turma. A gente tem um local, né? A gente conseguiu abrir nossa escola agora presencial, que fica ali na Rua 15, no calçadão da Rua das Flores. Quase em frente ali a loja Marisa, a Casa China. Aproveita e já compra umas coisinhas ali, que é bem gostoso caminhar no calçadão. E a gente vai começar com Bijutec, né? Então a ideia é trazer essa mulherada, produzir aí bijuteria, publicar nas redes sociais e divulgar e já gerar um dinheirinho. E quem quiser nos acompanhar nas redes sociais é Tech Girls Brasil, tá? Tech Girls é TECH, Girls de menina, e Brasil com S. E também no nosso site, techgirls.com.br, tá bom? Gente, posso abrir para perguntas? Como é que está o tempo? Bom, gente, então, se vocês, né, quem tiver pergunta, de repente quiser conversar com elas no particular, e agradeço muito vocês, agradeço também, Bárbara, o pessoal da Agência Curitiba, obrigada por essa conversa, foi bem enriquecedora, meu Deus, é muita informação, assim, muito bacana mesmo, gente, obrigada e parabéns pelo prêmio, muito feliz. Obrigada, Bárbara. Bom, eu vou começar pelo básico, vou começar me apresentando. Então, eu sou a Mariana. Estou tentando terminar o mestrado em educação de professores, formação de professores.
Eu atuo agora com educação tecnológica, então, assim, na prática, eu dou aula de programação para pessoas ao redor do Brasil. Agora eu estou trabalhando como analista técnica no Instituto de Pesquisas Eldorado. Ele tem sede em Campinas, Porto Alegre, em Brasília, em Manaus, em vários lugares. E eu engatei nessa jornada com eles. E lá eu ensino programação em Swift, então programação para dispositivos Apple, para várias pessoas de várias idades, enfim, várias formações. Eu participei da Apple Developer Academy aqui em Curitiba, nos anos de 2019 e 2020. Me formei lá como programadora, desenvolvedora. Mas o meu background mesmo, eu sou formada em música, trabalhei em orquestra, dei aula em escola, fui estagiária de berçário por muito tempo, fui professora Montessori, dei aula de reforço para criança, enfim, toda essa coisa aí. E tenho a especialização em produção sonora para cinema. Porque sim, simplesmente porque sim. E hoje eu vim trazer para vocês um tema polêmico, mas não muito, que é o LinkedIn. LinkedIn, muitas vezes ele assusta a gente, né? Porque você entra, daí você pensa assim, putz, tem que ser muito profissional, ou tem que ser uma pessoa muito comunicativa para participar da rede. Porque a gente tem como base o formato Facebook, né? E o formato Facebook, o que é? Você posta ali para os teus amigos visualizam, e raramente uma pessoa que é fora do teu círculo de amigos vai ver aquilo. Isso no Facebook é assim. No LinkedIn, não. O LinkedIn ele é uma rede muito aberta, então, às vezes, você posta uma coisa lá, como aconteceu comigo uma vez, depois eu vou contar essa história direito, eu postei um negocinho, pensei comigo, os meus amigos vão ver. Aí, quando eu vi, tinha batido 70 mil visualizações em um dia. Aí eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o que aconteceu? Porque eu não lembrava disso do LinkedIn, que ele é aberto. Então, tudo que você posta lá o alcance é tipo, muito maior do que qualquer outra rede. Porque fica disponível para as outras pessoas verem. Então, a ideia hoje é a gente desmistificar o uso do LinkedIn. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai preencher ao vivo o LinkedIn de vocês. É isso que a gente vai fazer hoje. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre imagens. E daí eu vou fazer vocês tirarem fotos hoje. Porque aqui tem vários fundos legais para tirar foto para LinkedIn. Então, hoje vocês vão preencher o LinkedIn de vocês. A primeira imagem, que é essa aqui, ó. Essa aqui, é a imagem de capa. No LinkedIn, ela não tem tanta importância quanto no Facebook. Vocês vão ver que ela fica um pouquinho mais escondida. Eu costumo usar temas neutros. Neutros. Então, por exemplo, esse aqui é um print do meu LinkedIn que eu tirei ontem. Tá? Então, ele está com essa imagem de fundo. Não diz nada. É puramente cores. Pode ser algo que eu gosto. Eu poderia, por exemplo, colocar uma imagem relacionada à música, colocar uma foto minha dando uma palestra. Poderia fazer isso. Mas, aqui, nesse exemplo, eu quis deixar ela o mais neutra possível, porque eu quero que a pessoa olhe para a minha cara, que está logo abaixo. Tá? Então, é uma questão puramente de estratégia. Tá? Então, a minha estratégia aqui é dar foco para o que as pessoas querem ver, que é o meu rosto, que é a foto de perfil. A foto de capa, ela também, no caso, se vocês trabalham para alguma empresa, ou são donas de uma empresa, traz a logo aqui. Traz uma comunicação aqui da tua própria empresa. Isso facilita as pessoas a enxergarem essas empresas, sabe? Dá o alcance que elas precisam. E sobre a foto de capa, essa minha aqui, ela foi tirada em 2017, 2016, talvez, faz muito tempo já. Eu, na época, tenho uma amiga que ela é fotógrafa, ela ficou uns dias em casa, daí eu falei, não, a gente troca esses dias em casa por umas fotos para o meu LinkedIn, que eu estava preenchendo na época. Então, no meu caso, é uma foto de fotógrafo. Mas a gente pode tirar fotos para o LinkedIn. E agora, tipo, literalmente agora, é o melhor horário para fazer isso. Porque a gente está no momento mais claro do dia. A gente está com a luz perfeita, a gente tem vários tipos de fundos aqui. Então, hoje, eu vou ensinar vocês a tirar fotos para o LinkedIn sem precisar de um fotógrafo. Tá? Importante sobre a minha foto, que vocês precisam ver. O fundo é neutro. O fundo não tem nada que chame atenção. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó,
o fundo não vai chamar atenção. O que vai chamar atenção é meu rosto, porque a cor é diferente, tem um contraste, tem toda uma situação. Se eu tirar aqui, por exemplo, ó, nesse verdinho aqui, ó, também é um fundo mais neutro, não tem nada atrás. Por quê? Semana passada, semana retrasada, eu estava vendo o perfil de algumas pessoas e eu percebi que o pessoal costuma colocar fotos igual a gente coloca no Facebook, que é ou com a câmera muito próxima ou com muitas coisas acontecendo atrás. E daí não chama atenção para o que é importante, que é o seu rosto. Então, na imagem de perfil do LinkedIn, foque no seu rosto. O fundo tem que ser neutro, a claridade tem que ser boa, precisa enxergar seu rosto como um todo. A pessoa precisa entender que por trás daquele perfil existe uma pessoa. Que essa pessoa tem olhos, tem boca, tem nariz, tem tudo. Tem cabelo, ela tem que te enxergar como se ela estivesse chegando na porta da sua casa e você está dando um oi. É isso. Eu vou sempre fazer pausas e pedir para vocês perguntarem as coisas, porque a gente vai passar de assunto muito rápido. Então, vocês têm alguma dúvida sobre as imagens aqui? Não? Diga, Bárbara. Eu vi acho que é meio que trend, assim, no LinkedIn, a galera coloca um fundo super colorido, assim, e a foto preto e branco, sabe? Tipo que nem o Will Smith. Uhum. Virou uma trend, assim, no LinkedIn também. O pessoal colocou um fundo amarelo, achei super legal. Um fundo amarelo, super amarelão, e a foto tudo em cinza. Achei super, né, bacana. Então, a gente pode usar desses elementos de comunicação, mas o que eu queria puxar, um grandíssimo asterisco aqui, é que se você não é uma pessoa de marketing e não entende muito bem como usar esses símbolos, é melhor a gente ir no básico primeiro, antes de se arriscar fazendo essas coisas. Porque tem grande potencial de ficar muito bom e tem grande potencial de ficar muito ruim. Sabe? Então, eu geralmente, assim, quando eu dou essa dica para as pessoas, eu falo, cara, vai no básico. Porque depois que você se acostuma com a dinâmica do LinkedIn, você vai podendo pegar um elemento ou outro que você viu. Então, por exemplo, eu vi lá, depois a gente vai falar sobre a descrição das competências, você vai falar, passei lá num perfil de um diretor do Itaú e vi um negócio nas competências dele que eu achei legal e eu tenho essa mesma competência, posso copiar. Então, vamos fazer o básico, aí depois a gente traz esses elementos das outras pessoas para o nosso perfil. Mas o importante é o checklist ali do básico. Então, ter uma foto legível e uma foto de capa seguindo aquela estratégia que você tem. Seja ela de divulgar a tua própria marca ou divulgar a empresa onde você trabalha, ou um fundo neutro para divulgar quem importa no perfil, que é você mesmo. Tá? Então, são essas duas coisas. E é uma decisão puramente pessoal. Tá? Eu não vou dizer para vocês que é melhor fazer um ou fazer outro. Eu já fiz das duas jeitos. Esse é o jeito que está agora, mas nada me impede de ir lá trocar a capa, tipo, semana que vem, e botar outra coisa ali. Tá? Bom, passando das imagens, logo embaixo, a gente tem os primeiros textos que as pessoas visualizam no teu perfil. Tá? Eu separei esses textos em duas imagens. Então, ali em cima, tem o meu nome. E daí eu queria puxar um grande asterisco aqui, porque no Facebook, no Instagram, a gente não coloca nome completo. No LinkedIn, sim, coloquem o nome completo. Porque, às vezes, a pessoa viu teu currículo, não leu o teu nome inteiro. Ou, às vezes, ela te viu num evento, você falou um nome e não falou o outro. Ou trocou, enfim, né, várias coisas podem acontecer. Aconteceu comigo já, tá? Eu fui num evento, fui apresentar um negócio, foi fora do país, foi em São Francisco. E eu não me toquei disso. Eu coloquei só o Mariana Benlune. E meu LinkedIn, na época, era Mariana Bard. As pessoas não me acharam, né? Óbvio. Então, coloquem o nome completo, porque se acontecer essa confusão, ela vai conseguir te achar. Porque teu rosto está bonito na foto, ela consegue te reconhecer, e o seu nome está completo ali do lado. Uma outra coisa que eu coloquei ali, que também pode não parecer importante para a gente, mas é muito importante para as pessoas que vêm se comunicar com vocês, é os pronomes. Então, aqui eu coloquei ela, né, que é o pronome com que eu me identifico melhor. O LinkedIn, ele traz essa função. É importante usar, sim, porque as pessoas procuram olhar isso antes de se referir a vocês. E não se esqueçam que, como é um meio profissional, quanto mais informação ela tiver com você, menos contratempo a gente vai ter com mal-entendidos e tudo mais. Beleza?
Logo embaixo do nome e do pronome, a gente tem um título. Eles chamam de título, tá? Eu diria que é uma breve descrição do que você faz. Ponto. Não é uma breve descrição do que você é uma breve descrição do que você faz. E aqui que começa o ponto inteligente do LinkedIn. O LinkedIn, ele trabalha por palavras-chave. Se você não conhece as palavras-chave, ninguém vai te achar lá. É assim. Então, o que acontecia comigo no começo? Eu queria muito me tornar desenvolvedora. Então, eu colocava lá, desenvolvedora. Só que desenvolvedora não é um termo que o LinkedIn... não é um termo muito usado no LinkedIn. O termo usado é developer. E por causa disso, meu LinkedIn ficou parado por anos. Só por causa dessa diferença. Developer é desenvolvedor em inglês. Tipo, não é uma grande troca de palavras, sabe? Mas ficou parado por muito tempo por causa dessa simples confusão de palavras. O que eu comecei a fazer? Eu trabalhei uma época no RH e alguém olhou para mim e falou assim, cara, o LinkedIn trabalha com palavra-chave. Então, veja o que os developers estão usando no título e copia e cola. E realmente. Então, se você é empreendedora, vai buscar outros empreendedores e veja o que eles colocam lá no título. Se é empreendedor, se é entrepreneur, né, que é em inglês, ou se é, sei lá, outra coisa, nada a ver, né, dono da própria vida. Teve uma época que o pessoal colocava umas coisas assim. Então, veja o que as outras pessoas da tua área estão fazendo e replica isso aqui. Caso você esteja numa empresa ou na sua empresa, a gente sempre indica colocar do lado, então, que você trabalha numa empresa. Então, no meu ali, tem o Instituto de Pesquisa Eldorado. Tá? Sim. Oi, diga. Seria tão fácil. Eu queria tanto, sabe? Infelizmente, eles não dão essa lista. O que eu fiz foi garimpar mesmo, assim. Foi, tipo, sair olhando vários perfis de dev. E os developers, eles têm essa característica que todo mundo usa LinkedIn para arranjar emprego, enfim. Então, é muito fácil de achar. Os empreendedores também usam muito LinkedIn. Então, vai ser muito fácil de vocês encontrarem perfis que vocês podem ver quais as palavrinhas que eles estão colocando no título. E são poucas palavras, tá? Não coloquem muitas coisas. Tem um pessoal que coloca, assim, muita coisa. E daí, tipo, ninguém lê. De verdade, assim, seja o mais sucinto possível. Porque se a pessoa se interessar por você, ela vai ler a seção a seguir, tá? E daí, uma outra coisa que é importante é você colocar o lugar onde você está. Mas não necessariamente o lugar que você está. Então, por exemplo, se eu sou daqui de Curitiba e estou procurando contatos em São Paulo para fazer venda, coloca São Paulo ali, não coloca Curitiba, não. Porque quem vai ver suas publicações primeiro é o pessoal de São Paulo e não de Curitiba. Tá? E isso aqui vocês podem trocar o tempo todo. Então, tipo, usem bem essa questão das palavras-chave e usem bem essa questão da localização, porque ela sempre vai dizer quem vai acessar primeiro a tua informação. Diga. Quando tu trabalha mais no digital, né? E daí tu tem nível, vamos pegar mundo, mas vamos pegar Brasil. É melhor tu deixar Brasil ou tu deixar a localidade onde você reside? Pode deixar Brasil como um todo, pode deixar, às vezes, América como um todo. Então, você tem todas essas opções para deixar, tá? Eu, no meu caso, eu coloquei Curitiba, porque na minha descrição de trabalhos tem de onde é aquela empresa, tá? Mas é porque eu não... assim, trabalho remoto não é meio o foco do meu perfil. Mas quando é o foco do teu perfil, lá na aba sobre, você coloca... prefiro trabalhos remotos, coloca alguma coisa desse tipo, porque daí vai trazer essas pessoas que procuram um perfil remoto, tá? Beleza. E daí, assim, eu vou dar 5 minutos para vocês se reunirem em duplas. Vocês vão tirar foto do perfil e trocar as fotos de perfil e vão se atentar nessas 4 coisinhas. Então, o nome completo, o título, a foto do perfil, a foto de capa pode deixar, vai demorar mais que 5 minutos para pensar nisso. E o que mais que faltou? E os pronomes, tá? Então, eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem isso. Se quiserem ajuda com as imagens, me avisem. Eu vou estar o tempo todo rodando aqui. E daí a gente volta em 5 minutos. Beleza?
Lá embaixo do nosso nome, da imagem de perfil, dos pronomes, do título, a gente tem uma seção que é a seção sobre. A seção sobre, assim como o título, ela funciona com palavra-chave, tá? Então, o que aconteceu? Eu tinha uma seção sobre que tinha umas 10 linhas, talvez. É porque eu faço muita coisa. E eu queria colocar tudo na seção sobre, entendeu? Tipo, então, tinha umas coisas, assim, que até é engraçado. Até o ano passado, eu tinha, tipo, a descrição do meu estágio no magistério, que foi no ensino médio. Tipo, não interessa. De verdade, assim, foi legal, foi ótimo. Mas a pessoa que vai querer ver isso, ela vai perguntar disso numa entrevista. Ela não vai querer ver no LinkedIn. Então, por mais que você queira colocar tudo sobre você e queira colocar tipo mensagens de bom humor e tudo mais, você tem que ser muito sucinto, tem que ser muito breve e tem que ir direto ao ponto. Quando eu digo direto ao ponto, se você é empreendedora, é mulher, é mãe, é isso que você vai colocar ali. Eu sou empreendedora, sou mulher e sou mãe. Ponto. Se você quiser saber mais, você vai me perguntar. Tá? Então, aqui, eu vou colocar só as coisas que são estritamente necessárias e que as pessoas vão buscar por, tá? Então, inclusive aqui, eu nem coloquei, né? Mas eu sou mãe de um nenenzinho, uma menina de 1 ano e 1 mês. Mas com um bebê é impossível de atualizar esse tipo de coisa. Né? Quem tem filho sabe. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi com uma mulher que é maravilhosa, que fala muito sobre inclusão das mulheres na TI e tudo mais. Ela falou assim, a minha maior experiência de trabalho foi ser mãe. Porque como mãe eu aprendi a organizar, eu aprendi a servir, eu aprendi a orientar, eu aprendi a limpar, eu aprendi a lidar com erros, e lidar com circunstâncias que nenhum outro emprego me fez lidar. E daí daí a gente perguntou para ela assim, e como que você coloca isso no currículo? Ela falou, eu coloco no currículo que eu fui mãe. E é isso aí. E as competências que eu desenvolvi como mãe. Então ela coloca lá, no currículo dela tem mãe de 1999 até dias atuais, juro para vocês, e eu achei genial. E daí ela coloca todas aquelas habilidades que ela aprendeu sendo mãe. Isso é uma coisa que você pode colocar no sobre. Então, você coloca, eu sou mãe de uma menina, blá, 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 blá. Minha formação é em tal coisa, eu estudei sobre tal outra coisa. Eu trabalhei e daí aqui, no meu caso, como eu estava mais voltada para a área tech, eu fiz literalmente um resumo de todas as minhas experiências na área de tecnologia e extraí todo o resto. Então, aqui eu não vou falar que eu fiz estágio na penitenciária de Piraquara, dando aula de flauta para as mulheres, porque não é esse meu foco. Meu foco agora é TI, então eu trago minhas experiências de TI. Algumas dúvidas que podem surgir, tá? Quantas linhas é o ideal? Não tem. Bem sinceramente, assim, eu já vi seção sobre de 3 linhas, que é a minha, e já vi seção sobre que é quase um artigo acadêmico, assim, tipo, 900 linhas e mais um pouquinho, corrigido pelo doutor, que é amigo da pessoa. Eu sugiro que seja rápido. E tenha um resumo das experiências que você quer que as pessoas saibam sobre você. E também, eu ainda adicionaria, que eu sou muito ruim com escrita de marketing, tá? Mas se eu soubesse escrever assim como uma marqueteira de verdade, eu ainda adicionaria alguma coisa que trouxesse para a pessoa que está lendo vontade de me conhecer. A pessoa que vai ler isso aqui, ela tem que ficar curiosa para saber mais sobre você. Ela tem que ficar curiosa para saber o que você tem além disso aqui. O que você é além disso aqui. Isso aqui é um resumo para que a pessoa te conheça. Então, sempre pensar na sessão falando sobre essas coisas, sobre você, no caso. Aí, eu vou dar mais 5 minutos para vocês pensarem na sessão sobre. Eu sei que vocês não vão conseguir em 5 minutos, tá? Mas pensem em elencar e daí realmente fazer uma lista das coisas que vocês querem que tenham na sessão sobre. O que você quer descrever na sessão sobre? Você quer descrever que você tem filhos, ou você quer descrever que você faliu 2 empresas,
E daí eu já vou falar sobre situações ruins da família. Da família não, mas da área profissional. Mas, por exemplo, eu tive uma experiência que eu fui num evento em que a mulher ela falava tudo o contrário. Então, tudo que ela queria afirmar, ela negava. Ela falava assim... Então, na sessão sobre do LinkedIn dela, é até engraçado falar, mas ela tinha escrito assim, eu fali 3 empresas, e ela falava, eu não terminei a faculdade, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquele outro, e agora eu quero ser tal coisa. Tipo, ela falava tudo o contrário, assim. E por que ela faz isso? É estratégia. Porque falando sobre todas as coisas que ela não conseguiu na vida, ela constrói toda a história dela, né? Então, tipo, também é uma estratégia para você construir teu sobre, que vocês podem usar, ou não também. Assim, eu acho bem arriscado, mas é um exemplo, é um exemplo válido. Ela estava falando sobre LinkedIn no evento, inclusive. Eu vou dar, então, esses 5 minutos para vocês elencarem essas coisas que vocês querem colocar no sobre. E daí, depois, em casa, vocês podem pensar em como escrever isso e deixar bonitinho. Beleza? E, de novo, eu vou tirando as dúvidas conforme elas aparecem. Fechado? 5 minutos, então. Deu o tempo, galera. Bora passar, senão eu vou... Assim, eu gosto muito de falar, então eu posso passar das 5, mas... Aí a Bárbara vai ficar brava comigo. Bom, beleza, galera. Segura aqui um pouquinho só para mim. A próxima parte que eu tenho que falar com vocês é a parte do cadastro das experiências de trabalho. E eu separei esse slide em 4 partes. Tá? Eu vou explicar para vocês como é que faz. Vou deixar vocês fazerem uma, mas daí depois em casa vocês vão ter que pensar em todas as outras que vocês vão colocar. Primeira coisa lá que tem no adicionar experiência, quando você entra no botãozinho, ele pede o título do teu cargo. E, gente, o título do cargo ele é simples, tá? Ele é aquele título que vai na carteira de trabalho. Então, por exemplo, se você é founder de uma empresa, você vai colocar founder, vai colocar co-founder, vai colocar sócio, vai colocar parceiro, vai colocar gerente. Então, aqui você coloca o cargo e o nome completo do cargo, tá? Então, você é gerente do quê? Gerente de venda, gerente de produção, gerente de, sei lá, logística? Você tem que colocar aqui o nome do cargo completo. Eu trabalhei numa multinacional, o nome era em inglês. Melhor ainda. O LinkedIn, ele trabalha com palavras-chave. Então, lembrem sempre, tá? LinkedIn trabalha com palavras-chave. Quanto mais palavras eu acertar, melhor meu perfil vai ficar localizado, tá? O tipo de emprego lá é importante? É muito importante. No tipo de emprego, ele vai te perguntar se era remoto, se você trabalhou por contrato, se você trabalhou por projeto, se era em tempo integral ou não. Então, ele vai pedir essas informações e é importante que vocês coloquem isso, tá? O tipo do emprego de vocês. O nome da empresa, então, geralmente a empresa já tem um perfil no LinkedIn, aproveite para colocar dessa maneira. E a localidade onde você trabalhou. Eu sei que agora, mundo digital, muita gente trabalha remoto, inclusive eu, mas eu geralmente coloco a sede da empresa que me contratou. Então, no momento, eu faço parte do quadro de funcionários do Instituto Eldorado, da sede de Porto Alegre. Então, aqui no meu perfil, é Porto Alegre que eu coloquei. Tá? Por quê? Porque isso é uma informação para o perfil da empresa e não para o perfil de vocês, tá? Opa! E daí, por último, ali embaixo, tem um chequezinho que diz assim, ó, trabalho atualmente nesse cargo. Então, se você não parou de trabalhar na empresa ainda, você deixa ele checado. Se você já terminou aquela experiência, você tira o chequezinho ali e está tudo certo. Sobre essa parte, alguém ficou com alguma dúvida? Não? Oi. Oi. Eu vi agora... acho que você vai falar mais para frente, essa parte não. Não, é mais para frente, então. Você falou que é dividido em 4, né? Então, dividido em 4, aham. Sem Bom, spoiler. Logo em seguida tem a data de início, tem o mês e o ano, e tem a data de término, o mês e o ano.
É importante colocar? Sim, é importante colocar. As pessoas querem saber quando que você começou, quando que você parou de trabalhar naquela empresa. Geralmente, quando você faz entrevista, eles perguntam por quê. Eles perguntam quando. Então, também serve como registro para vocês mesmo, de lembrar daquela data que você parou de trabalhar numa empresa e começou a trabalhar em outra. Ou que mudou de cargo, enfim, toda essa questão do registro. Eu gosto de pensar muito no LinkedIn agora, tipo, essa visão foi se transformando ao longo dos anos que eu fui usando a ferramenta. Mas eu gosto de pensar no LinkedIn como uma ferramenta de registro pessoal. Então, eu não sei se vocês já fizeram, já trabalharam em algum momento com publicações e artigos científicos, mas tem uma plataforma do governo que é, nossa, sério, ela mantém todo o registro acadêmico do Brasil. E assim, para preencher nossa, socorro, só de lembrar eu já tenho vontade de chorar, assim, sabe? A pobre pessoa só queria fazer um mestrado, sabe? Tão simples, só isso. Eu fiquei, acho que 3 semanas preenchendo. Mas é uma questão de registro, é uma questão de memória pessoal. É seu museu que está ali. Quando a pessoa entra no teu perfil do LinkedIn, é o seu museu profissional. É como se ela estivesse numa exposição e ela está querendo conhecer sobre você. Então, preencham essas informações com carinho, porque elas também servem como acervo pessoal, tá? Por isso que a gente coloca o mês e o ano e a data de término também, quando os empregos terminam. Beleza? Logo em seguida, daí ele pede o setor. O setor, ele dá recomendações, então o LinkedIn já traz essas recomendações meio preparadas para você. Use com sabedoria e use as recomendações do LinkedIn. Tá? Não saiam aí escrevendo qualquer coisa, porque, de novo, LinkedIn trabalha com palavras-chave e quando você não acerta, ele não te ajuda. Uma outra coisa que também eu dava muito pouco valor, até que eu comecei a ter que explicar o que eu fazia nas empresas para as pessoas. E, gente, assim, tortura. Assim, quando você está desempregado, você está buscando um emprego e você tem que explicar 900 mil vezes para as pessoas o que você fazia na empresa, às vezes nem você lembrava que você fez uma coisa muito legal. Então, por exemplo, teve uma empresa que eu fiz um chatbot. E na descrição do meu cargo não tinha o tal do chatbot. E, gente, eu trabalhava no RH. O chatbot era muito, nossa, fora do RH, sabe? Era, tipo, muito uma solução nova. E as pessoas jamais iam saber que eu fiz um chatbot se isso não tivesse descrito no meu LinkedIn. Então, na descrição, você coloca tudo o que você fazia, tá? Então, eu gerenciava um time de 3 pessoas, fiz projetos na área de educação, lidei com a área tecnológica. Daí você descreve bem descrito os projetos que você participou, as mudanças que você fez e o que você aprendeu naquela empresa. Esse é o pulo do gato. Porque com esse tanto de descrição, a chance de você acertar as palavras-chave é muito alta. Alguma palavra-chave daquele cargo você vai acertar, sabe? Então, preencham, mas muito bem preenchido. Depois eu vou mostrar o meu LinkedIn para vocês, ele não está 100% ainda preenchido, né? Porque é um processo que demora até você lembrar de todas as coisas. Outra coisa que a gente coloca na descrição, conquistas que você teve, tá? Então, enquanto eu trabalhava numa empresa, a gente ganhou um prêmio aqui no Vale do Pinhão. Coloca isso lá na descrição. Tipo, você estava na equipe quando eles ganharam o prêmio, sabe? Valorize essas conquistas da empresa enquanto você estava nela. É importante isso. Porque as pessoas vão ver que você fez parte daquele momento de reconhecimento, você estava lá, você participou e tudo mais. Aí, logo embaixo da descrição, ele dá o título de novo. E esse título é aquele que a gente preencheu lá em cima, é o mesmo título. Mas é que quando você vai adicionar uma nova experiência, às vezes você quer trocar, e daí para você não precisar mudar de tela, ele já traz aqui. A maioria das vezes, assim, a gente vai mudar tipo, o nome da empresa, né? Porque você está adicionando uma experiência nova, talvez você queira trocar o nome da empresa ali. Então, esse título é o mesmo que aparece lá em cima, tá? E embaixo, caso você trabalhe com mídia e você possa compartilhar essas mídias de projetos, compartilha aqui. Então, por exemplo, eu fiz parte de um projeto muito legal, ele foi premiado lá na prefeitura, eu tenho foto do dia que a gente veio aqui e tirou a foto no negócio do Vale do Pinhão. Coloca a foto ali. Eu tenho
no caso de consultoria, né? Eu tenho lá uma finalização da consultoria, que é um relatório que eu dei para o cliente achou muito legal, fui eu que fiz, fui eu que escrevi, coloca ali em mídia também. Então, ele aceita links, ele aceita PDFs, você pode colocar o site da empresa ali. Caso você trabalhe com design, com coisas mais visuais, coloque tudo que você fez. É aqui que a gente adiciona essas coisas, tá? E, principalmente, quem trabalha com comunicação, essa área aqui é a mais importante. É isso, assim. Se você trabalha com comunicação, isso aqui vai dizer se as pessoas vão olhar teu portfólio grande ou não. É isso aqui, esse adicionar mídia. Então, sempre que você tem... Ah, Mari, eu não tenho experiência nenhuma, só tenho experiência da faculdade. Ótimo, bota teus trabalhos acadêmicos ali. Só enche isso aqui de coisa, deixa bem visual o perfil. Porque quanto mais visual a pessoa vai ver que você tem registro dessas informações, ela vai entender que você tem um background legal e que ela pode desenvolver outras coisas em você, né? Inclusive, ela consegue ver o que está faltando também, né? Ou não mistura LinkedIn e Insta? Olha, é uma ótima pergunta. Eu nunca testei com o link do YouTube. Instagram. YouTube eu coloquei aqui, vi que dá, O YouTube mas... dá. Eu nunca testei com o Instagram. Talvez seja uma boa testar, assim. Que é @, né? No adicionar mídia. Você pode fazer de várias formas, tá? Você pode colocar um link mesmo. Eu acho que ele dá. Ele deixa colocar sites, então, teoricamente, você consegue colocar um link do Instagram, mas ele não vai ficar tão bonito. O que eu faria, tá? Mas é porque eu sou uma pessoa um pouco mais pragmática, eu gosto das coisas meio preparadas. Eu faria uma apresentação de slides, juro para vocês, com botões, e daí esses botões redirecionam para essas páginas, e deixaria tudo num PDF só, sabe? E daí a pessoa baixa aquele PDF e tem os prints e os links para onde você precisa ir. Diga. E se for, por exemplo, igual você falou, né, da consultoria, eu posso pôr o PDF da conclusão. Daí eu crio um para cada um, tipo um cargo para cada empresa que eu já atendi. Eu coloco várias mídias dentro, tendo em vista que eu sou a dona da consultoria em si. O que eu faria, tá? Cada empresa é uma experiência. Então, eu pegaria os 2 melhores relatórios de cada empresa e colocaria ali. Não colocaria um monte, porque geralmente essas coisas são iguais para todos, né? Só muda o case. Então, eu pegaria os melhores cases e colocaria lá E quando os 2 tem termo melhores. de sigilo no meio do rolê? Pois é, eu ia comentar sobre isso. Não esqueçam de perguntar para o cliente se pode. Ah, entendi. Tá, obrigada. Fala para ele assim, queria muito usar para portfólio, tá? Sempre tem, as empresas, elas têm alguns projetos em que elas permitem a gente usar como portfólio. As próprias empresas usam de portfólio, né? Então, se você for olhar lá no site das empresas, às vezes tem, por exemplo, estou tentando pensar num exemplo aqui. Sei lá, vamos dizer que eu prestei consultoria para o Condor, e a minha consultoria para o Condor ela já está no site da minha empresa. Porque eu já usei como case da empresa no geral, entende? Aí, quando ele já é usado como case, aquele case já é público. Aí você pode pegar e usar, tá? Mas sempre é bom pedir permissão. Assim. Diga. Eu estou perdida. Onde que está essa mídia? É no adicionar experiência. Ah, tá. Quando você clica no adicionar ou editar experiência, tem a mídia ali. O meu já tá. Mas daí onde que eu incluo? Funcionou? Ela estava falando de vídeos. Não, porque isso daí é a configuração do LinkedIn, não tem muito o que fazer. Vai no lapisinho de novo. Fica a fotinho? Daí Então. você vai descendo. Aqui, ó. Mais um pouquinho. Esse aqui, ó. Adicionar competências e ali, ó, mídia. Beleza? No nosso está aparecendo para adicionar competências e skills já. Esse daí eu não conhecia também. Depois eu vou falar sobre eles. Bom, beleza. E agora eu vou dar para vocês 15 minutos para vocês darem uma revisada nas experiências de vocês, pedirem ajuda, caso falte alguma experiência queiram colocar. Enfim, esse tempo é de vocês para vocês preencherem, tá?
15 minutinhos, então. Beleza. Bora para a próxima? A gente já teve impressões ao vivo agora, com resultados. Gosto assim. Uma outra coisa muito legal sobre o LinkedIn são as competências. E daí aqui eu quero chamar muita atenção de vocês. Porque competências dizem muito sobre coisas que a gente sabe fazer. E são coisas que as pessoas não demandam tempo dos nossos amigos de preencher. Porque ele vai, no fundo, ele vai entrar lá no teu perfil e ele vai clicar no botão da competência que ele acha que você tem. Então, é muito fácil de preencher isso aqui. Você consegue deixar em destaque as competências que você quer que as pessoas vejam sobre você. E eu tirei esse print aqui do meu, para vocês verem. Então, como meu mestrado é em tecnologias educacionais, eu falo muito sobre formação de adultos, de professores e tudo mais, e eu trabalho há muito tempo fazendo isso. Então, eu tenho 30 recomendações de competência em tecnologias educacionais. Sempre que a gente adiciona uma competência, o LinkedIn traz esse retorno da palavra-chave para a gente. Então, aqui também é importante vocês usarem a recomendação do LinkedIn. A outra competência que eu tenho é a de Swift. Então, lá, quando eu fiz o curso na Apple Developer Academy, a gente fez um mutirão de compartilhar as competências e de recomendar os coleguinhas pelas competências que eles têm. Algumas competências, como Office, pacote Adobe, marketing digital, o próprio LinkedIn tem uma provinha de conceito. Quando você finaliza essa provinha, ele te dá esse selo aqui, ó. Passou na avaliação de competências do LinkedIn. O que isso faz? Quando um recrutador ou uma empresa vai buscar pelo seu cargo, ela vai olhar primeiro você, porque o LinkedIn tem certeza de que você tem aquela competência naquela área. Então, isso aqui é como se fosse um certificado de um curso, tá? Só que do LinkedIn. Então, todas as competências que vocês tiverem que tenham essa provinha do LinkedIn, façam. Ah, Mari, mas daí eu não passei. Tudo bem, daqui a 2 meses você pode voltar e refazer. Tentem até passar para conseguir esse selinho aqui. Em competências, um pouquinho para baixo no perfil. É porque daí ele vai te mostrar. Não, você está na competência da experiência. A gente está na competência do perfil. Volta lá no perfil. Desce um pouquinho. Mais um pouquinho. Sobe um pouquinho, então. Volta aqui. Mais para baixo. Bem lá para baixo. Pode ir, mais um pouquinho. Formação acadêmica, licença de certificado. Aqui, ó, competências, é isso aqui. Tá? Então, para várias competências, o LinkedIn vai apresentar para vocês essa provinha. A provinha ela leva uns 15, 20 minutos para fazer, não é nada muito complexo. Mas é importante que vocês façam para ter esse selinho aqui. E esse selinho vai destacar você entre os perfis daquela competência. Tá? Então, no meu caso aqui, a de Swift, se eu não me engano, ele falou que só 20, 30 mil pessoas passaram nesse teste. E daí ele vai te colocar sempre no meio dessas 30 mil pessoas, acima de todas as outras que disseram que tem essa competência. Tá? Então, ele sempre vai te colocar em cima nas buscas por causa desse teste de competência. Dicas para isso aqui, tá? Competências são o diferencial de vocês. É isso. Valorizem seus diferenciais. Por que eu digo isso? Às vezes você faz uma parada muito extraordinária que só você sabe fazer, aí você vai lá em competências e coloca Microsoft Word. E é legal, é uma ferramenta de trabalho e tal, mas não diz muito sobre o seu trabalho e não diz muito como você se diferencia das pessoas. Então, nas competências, eu sugiro fortemente que vocês coloquem essas coisas que vocês sabem e que são o diferencial de vocês, que tornam vocês um profissional especial, diferente de todos os outros da área. Então, por exemplo, consultoria. Consultoria é algo super comum hoje em dia, o nome está super em moda, todo mundo é consultor. Em algum momento, alguém vai chegar
em você como se você fosse um consultor e vai te perguntar um negócio e você vai dizer, eu consultei aquele cara lá. Tipo, beleza. Mas o que torna a sua consultoria mágica? É seu conhecimento em didática? É sua oratória? É o relatório que você apresenta no final? É a tua capacidade de observar os dados daquela empresa? Tua análise estatística é massa demais? Ou, por exemplo, você tem você tem um dom de fazer um planejamento estratégico só de olhar para a cara da pessoa. Tipo, coloca aqui, sabe? É aqui que você vai colocar essas coisas. E você consegue, dentro das competências, destacar as que você quer que apareça. Então, no meu caso, eu coloquei essas 3 aqui. Diga. Não. Isso, exatamente. Assim, essas competências mais técnicas é caso você queira trabalhar nessas áreas técnicas, né? Exatamente. Uma coisa que sempre falavam para mim, que foi muito legal, tipo, o pessoal falar, que eu tenho o conhecimento em Swift, que é um conhecimento de desenvolvimento. E é muito difícil de achar um professor que saiba. É isso, sabe? Tipo, então, são 2 competências que se complementam em algum momento. E daí, por um acaso, eu fui contratada por uma empresa para dar o quê? Treinamento na área do Swift. Você entendeu? Então, tipo, essas coisas... Diga. Mas esse daí é a competência? Não, esse aqui é a metodologia ágil. É a avaliação de competência de metodologia ágil. Entendeu? Tá, mas se eu quiser fazer esse teste, eu não tenho como mudar aqui, ele só vai me fornecer isso em inglês. Parece que sim. Beleza? E daí aqui, ó, eu queria que também vocês observassem uma coisa, que eu, no meu perfil, eu tenho 47 competências, tá? Mas eu só deixei as 3 que são importantes para mim. Por quê? Essas recomendações, conforme você vai aparecendo no LinkedIn, as pessoas vão recomendando, porque é muito fácil de recomendar. É um clique para elas. Tipo, não incomoda, não é nada que demore muito tempo e tudo mais. Então, uma vez eu fiz um post no LinkedIn, eu não lembro sobre o que. Eu acho que foi sobre o fim de um curso, qualquer coisa assim. E a galera começou a me recomendar, entende? Porque a palavra-chave estava ali, estava acessível, muito rápido de fazer isso aqui. Então, pode ter quantas competências você quiser. Só que você precisa destacar as que fazem sentido para você, tá? Sobre isso, alguma dúvida? Beleza. Eu ia dar um tempinho para vocês fazerem isso, mas eu prefiro ir para o resto do conteúdo. Eu vou pausar aqui a apresentação e vou abrir o meu perfil do LinkedIn. Que a gente vai falar sobre 2 outras coisas que eu não coloquei na apresentação, mas que vocês vão precisar saber. Tá, beleza. Então, esse aqui é meu perfil do LinkedIn ao vivo para vocês. O que acontece? Meu LinkedIn ele é feito e pensado para contar uma história. Tá? Ele é feito para contar a minha história profissional. Minha trajetória profissional está descrita dentro do meu perfil do LinkedIn. A gente passou por várias coisas hoje. Então, a gente falou do perfil, falamos da foto, falamos dos pronomes, a gente falou também do título, a gente falou das informações de contato, dos links das mídias, falamos sobre tudo isso. Eu tenho também uma seção aqui, que é a seção em destaque, onde eu coloco um link para um resumo do meu currículo, não é o currículo completo, e o link do meu GitHub, que é onde eu mantenho o meu portfólio de desenvolvimento. Aí tem as atividades, isso tem em todos, tem a minha seção sobre, tem as minhas experiências aqui, não muito descritas, mas um pouquinho descritas. E daí aqui eu queria mostrar para vocês que eu também tenho várias experiências. Ó. Então aqui eu tenho diretora de narração na Trítonos, que não faz nenhum sentido para o cargo que eu exerço agora. Tem aqui trombone na orquestra experimental, daí tem aqui instrutora de programação, e eu nem coloquei o que eu fazia realmente na escola. Daí tem professora de Montessori para criança pequena. Tem tipo um monte de coisa que não aparece no meu perfil, porque quando você olha meu perfil, ele tem as 4 últimas experiências, são só sobre tecnologia. E são elas que eu mantive ali. Aí a gente tem formação acadêmica, tá? Eu não vou falar muito sobre formação acadêmica, mas coloquem tudo, tipo, deixa lá.
deixa guardadinho para você poder usar, as pessoas poderem ver. E também você consegue decidir quais vão aparecer, tá? Então, tudo no LinkedIn você decide se aparece ou não. Então, lembrem-se disso. Ali, em licenças e certificados, vocês podem colocar certificados que foram legais, que você tirou, alguma licença da tua profissão. Então, tem, por exemplo, advogados colocam geralmente a OAB aqui. Já vi gente colocar, sei lá, tirei um certificado de uma competência, sei lá. É que em desenvolvimento é mais comum. A gente faz provas de competência a todo momento. Então, fiz lá uma prova de competência da Amazon e a Amazon disse que eu sou uma ótima programadora. É aqui que eu vou colocar. Então, são essas licenças e os certificados. Aí tem as competências. E daí aqui, ó, aparece o fazer teste de competência. Então, aqui você pode já usar as indicações do LinkedIn para fazer esses testes. Peçam recomendação dos coleguinhas, tá? Peçam mesmo. E daí, falando em recomendação, a gente tem também recomendações fornecidas pelos nossos amiguinhos, que são gente fina e que vão fazer um textinho sobre como que a gente trabalha. E, realmente, assim, são pessoas que são muito legais com você, porque elas vão demandar um tempo para escrever um texto falando sobre você trabalhando. Então, tomem cuidado na hora de pedir. Eu já recebi assim, pedido de pessoas que eu não gostaria de trabalhar de novo, de recomendação, e eu deixei no limbo, né? Tipo, é isso. Peçam para pessoas que vocês saibam, que vocês gostem. Então, essa lista de pessoas aqui que estão nas minhas mensagens recebidas são pessoas que eu adoro, são amigos muito, muito, muito próximos meus, até hoje. Tipo, o primeiro da lista me levou para a maternidade, e ele nem era mais meu chefe, quando ele me levou para a maternidade. Então, tipo, são pessoas que têm uma relação muito próxima comigo, que trabalharam comigo e que têm essa disponibilidade de pensar num texto para falar sobre mim trabalhando, no caso. E daí tem mais uma, se eu não me engano. Daí lá embaixo tem cursos, e daí aqui são cursos livres, então fora da formação acadêmica. Então, no meu caso, eu fiz um curso de developer de jogos, há muito tempo atrás, na Udemy. Tipo, não é um curso, não é uma formação acadêmica, eu não terminei ele com honras, foi um curso que eu sentei e fiz, é isso. Coloquei ele ali, gerenciamento de projetos e modelagem de aplicativos, eu tenho um parênteses para fazer. Porque nesse curso eu ganhei um prêmio. E daí o prêmio está logo aqui embaixo. Tá? Então, coloquei também o curso lá. Ele não está em destaque no meu perfil porque foi um curso livre. Mas o reconhecimento dele está ali. Ali, no caso, né? Eu estou apontando para cá, mas está lá. Então, eu coloco ali. Inclusive, esses dias, ontem, eu acho, eu estava atualizando isso aqui, eu vi que está faltando alguns reconhecimentos que eu ganhei. Deixem sempre atualizado, porque os reconhecimentos te diferenciam do resto das pessoas. E é simples. E falem sobre esses reconhecimentos, tá? Falem muito sobre isso. Então, por exemplo, ali no de cima, que foi o segundo lugar no hackathon da OAB. Tipo, putz, foi um projeto muito legal que a gente fez, sabe? Não ganhou o primeiro lugar, mas o projeto era muito massa. Era um jogo que ajudava as crianças vítimas de assédio a fazerem seus depoimentos para o delegado. Tipo, e era um jogo, era um cachorrinho. E era muito legal, ficou bonito demais, sabe? Tipo, orgulho nosso. Então, eu coloquei ali, e na época que a gente tinha site, o site ficava ali embaixo, tinha as imagens e tudo mais, porque são projetos além da sua vida de trabalho e que são projetos reconhecidos, né? Bem lá embaixo, cara. Eu só desci na tela, ó. Eu ainda estou no perfil. Oi? Pode ser que só apareça no computador. Eu acho que tem que adicionar uma sessão, então. Lá em cima tem um botão chamado adicionar sessão. E daí dentro dele você consegue adicionar essa sessão de reconhecimentos e prêmios. Oi? Deu? Então, daí coloquem essas realizações, porque faz parte, sabe? E são coisas interessantes sobre vocês. Daí, aqui embaixo, eu ainda coloquei os idiomas. Então, no meu caso, coloquei inglês avançado, coloquei o português nativo, né? Que a gente fala português. E o árabe nível básico, porque meu pai é árabe, então eles falam árabe o tempo todo em casa. Então, eu
Entendo, mas não falo e está tudo certo. Embaixo, aí eu queria também chamar mais uma atenção, porque geralmente as pessoas chegam nos seus interesses. Por quê? Elas precisam saber se elas têm comunicação com você. É muito perigoso a gente seguir uma pessoa que tem posts muito polêmicos no LinkedIn. Então, evitem essas pessoas. Por exemplo, no meu está a Cristina Junqueira e muita gente odeia ela, porque ela falou várias besteiras na internet e tudo mais. Enfim, ela é top voice do LinkedIn, né? Ótima pessoa, mas tem gente que não gosta. Então, quando você está procurando um emprego, você tem que tomar cuidado com as pessoas que você segue, porque elas vão aparecer ali, tá? Mas esse é só um... Oi? Excluir o quê? É só clicar no seguindo aqui. Clica no seguindo. Aí, pronto. Aí você não está mais seguindo, entendeu? Não faz parte mais do seu interesse. Bom, o que eu tinha para vocês era basicamente isso. Alguns highlights que eu queria deixar para vocês pensarem, tá? O LinkedIn é sobre contar histórias, mas é sobre contar histórias acessíveis. Você não pode escrever como um doutor, um pós-doc em ciência quântica. Ele tem que ser acessível. Você precisa falar com as pessoas, você precisa demonstrar seus sentimentos, você precisa, você precisa comover as pessoas com o que você escreve dentro dele. Então, pensem nisso na hora de criar o perfil de vocês. E tragam essa sensação de que, tipo, você é uma pessoa acessível. Que se a pessoa chegar para você e perguntar uma coisa, você vai poder responder ela e ficar tranquilo com a resposta. Bom, eu acho que é isso. Eu vou deixar meu LinkedIn ali. Quer dizer, já está ali, se vocês quiserem. E se tiverem mais alguma dúvida, eu estou abertíssima a dúvidas. E pontualmente assim. Nunca mais. Beleza?